Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, recolhendo a roupa do varal, escovando o cachorro, revisando as alucinações da IA, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 278 do podcast Áreas Contaminadas na sua 7ª temporada. Acabamos de completar 6 anos aqui juntos, então espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Aqui no podcast Áreas Contaminadas misturamos material técnico, conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão, e por vezes, como é o caso de hoje, sendo um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem suas belas histórias. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coreaço Riz. Os episódios são oferecidos pela ECD Training, que é a nossa empresa dedicada a oferecer cursos de treinamentos em company presenciais e online para empresas ligadas ao GAC. São oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras no Apoia-se. Essa nossa campanha de financiamento coletivo é muito importante, primeiro porque nos ajuda muito a pagar os nossos boletos, e além dessa questão financeira, dá para dizer que essa campanha é a grande responsável por estarmos aqui, porque é uma ação, uma demonstração de carinho, é uma homenagem que essas pessoas fazem para a gente. Esse carinho nos mostra o quanto essas pessoas acham importante que nós continuemos aqui, e saber que há pessoas que consideram o nosso trabalho relevante a esse ponto é algo muito potente que nos dá muita força para continuar. Se você também quiser e puder se juntar a esse grupo de atualmente 45 pessoas, é simples. Entre no site apoia.se/ECDambiental. Mais uma vez, em nome da família ECD, muito obrigado aos apoiadores e às apoiadoras. O nosso podcast conta também com 2 queridas empresas patrocinadoras, o que nos enche de orgulho, por serem empresas bastante importantes, renomadas no mercado, querendo unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho aqui, mostrando que estamos no caminho certo, e isso também é uma coisa muito legal. Além disso, termos esses patrocínios permite que a gente se dedique a manter a frequência, a rotina e a periodicidade desse nosso trabalho. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. O patrocinador Ouro é a Vessol Group, que oferece soluções em análises químicas em diferentes unidades no Brasil e no exterior. Agradecemos demais a essas empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dão muita força, implicitamente dizendo para continuarmos, e com certeza continuaremos. Um aviso muito importante é que está aberta a chamada de trabalhos para o número 3 da revista GAC. O prazo limite para envio de artigos é 31 de agosto. Então, se você tem uma ideia, um trabalho bacana, um texto pré-preparado, corra e considere submeter seu artigo à revista GAC. Informações no link da revista, revistagac.com.br, também no site da ESAS, aesas.com.br. Lembro também que a parceria Senac-ESAS está com inscrições abertas para diversos cursos de extensão, um deles sobre intrusão de vapores, outro de avaliação de risco, os 2 em agosto. Em setembro, teremos 2 cursos práticos, um de amostragem de água subterrânea, outro de sondagem, amostragem de solo, instalação de pós de monitoramento, entre vários outros. Consulte o site aesas.com.br/eventos. Por fim, lembro vocês que iniciamos um produto novo aqui nos estúdios ECD, o Super Mini Podcast Ciência no GAC, onde pretendo falar sobre conceitos científicos aplicados ao GAC. O primeiro episódio foi sobre pressão atmosférica e sua influência na bomba peristáltica e no MPE. O segundo episódio foi sobre potencial hidráulico e carga hidráulica. Espero que vocês gostem desse nosso novo produto. Se tiverem uma ideia de um tema para falarmos nesse Super Mini Podcast, por favor, me mandem. Bom, pessoal, hoje teremos mais um episódio interessante em que falo com a Nami Ono. A Nami conta sua trajetória pessoal e profissional de garota que sofreu um certo bullying na escola até entrar na engenharia ambiental da Unesp Sorocaba e de lá para o mundo do GAC e das consultorias, aprendendo muito, ensinando muito e passando por diferentes transformações pessoais e profissionais. Então é isso aí, ouçam as palavras de Nami Ono.
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada ilustre, a Nami Ono. Nami, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast Eras Contaminadas. Oi, Tanaka, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou feliz aqui de estar com você no podcast e espero poder contar um pouquinho da minha história aí. Então. Com certeza, vai ser divertido. Nami, vamos começar do começo, né? Como a gente faz quase sempre aqui. Onde a pequena Nami cresceu, o que ela gostava de fazer, onde você ia nos undokais aí da vida e como é que era quando você era jovem aí, antes de escolher a engenharia ambiental? É até engraçado você falar isso, porque até foi uma das coisas que eu fiquei pensando muito, né, quando você me convidou, e que a minha origem mesmo, né, da minha família, assim, a gente nunca teve tanto contato com a cultura japonesa como normalmente, né, os meus amigos descendentes japoneses têm, né? Então, vivenciando essa questão da colônia e tal. No dia a dia em casa, a gente sempre comeu muita comida japonesa, acho que isso ainda bem. Sim. É uma comida super saudável e muito... isso eu acho que é algo que, infelizmente, a gente conseguiu manter, e até porque, assim, né, minhas avós sempre cozinharam muito bem, tanto comida tradicional japonesa quanto, né, brasileira e de outros lugares. Então, nossas refeições sempre eram uma mistura de gohan, o arroz japonês com feijão. Eu gosto de gohan com feijão. Acho que é a melhor combinação. Gohan com as misturas, assim, acho que é muito melhor do que com arroz brasileiro soltinho, assim. Uma coisa que eu gosto é gohan com feijoada. Sabe? Ai, sim, feijoada com... O pessoal acha ele estranho, mistura né? mais, né? Não sei, o Gohan, ele dá essa liga melhor. Gohan com estrogonofe, Gohan, eu acho que fica muito mais gostoso. E até, inclusive, churrasco, né? Tem, além da carne, que agora eu não como mais carne, né? Mas, assim, sempre nos churrascos da minha família sempre tem o churrasco mesmo, a carne, comigo agora os legumes e sempre o onigiri, que é o molho. Assim, né? Uma combinação perfeita também, né? Melhor do que pão, tipo pão francês, churrasco, onigiri, recomendo. Sim. E sempre que eu fazia os churrascos com o pessoal de empresa, assim, né, e eu levava alguma coisa, eu sempre levava onigiri, muita gente gostava, assim, então é bem bacana poder compartilhar um pouquinho dessa cultura, assim, que eu tenho da família com o pessoal que eu conheço, que não tem tanto contato, né, com a cultura japonesa. Mas, assim, eu sou nascida em São Paulo, capital mesmo, e cresci aqui. Acho que eu fui morar fora na época da faculdade mesmo, que depois eu chego nessa parte. Mas, assim, eu estudei desde pequena em escola que tinha muito pouco japonês, assim, muito pouco. Até, eu lembro que quando eu comecei, né, maternalzinho, assim, jardim, minha mãe falava que eu brigava com a professora, porque eu fui iniciada, assim, né, na parte de fala, um pouco em japonês. Aí, a professora ficava brigando comigo porque eu falava assim, ela falava assim, isso é leão, isso aqui é o leão. Eu falava, não, lion. No inglês japonês, assim, não, isso é lion, sabe? Inu, né? Inu, esse aqui é o cachorro, né? Eu ficava brigando com ela, tá? Era uma escola que não tinha nada, né, quase nenhum japonês, acho que era eu e minha priminha, né, então, e aí depois até quando eu entrei pro pré, e aí eu estudei nessa mesma escola o resto da minha vida, que era uma escola franciscana, e assim, era eu e minha prima, basicamente japonesas, né, até asiáticos, assim, né, na escola praticamente inteira, assim. Então a gente era muito diferente, né. E aí o que aconteceu aqui nesse processo, né, tanto desde criança até adolescência, eu sempre dei uma negada nessa tradição japonesa, assim, porque eu não queria ser diferente, né. Sim, claro. Então, e é difícil, porque, né, em casa você tem esse lado da cultura, não tão forte também, né? Em casa a gente nunca teve, a gente não é budista, a gente sempre foi católico, né? E até, assim, né, em questão de missa, sempre, assim, só tinha missa japonesa quando era falecimento, né? Porque especificamente disso, mas também tinha missa de sétimo dia, né? Em igreja católica e tal. Mas, assim, na escola, como, né, eu não queria ser diferente dos outros, eu tentava me afastar o máximo possível, né? E até, assim, era difícil, porque, obviamente, né, você olha pra minha cara, japonesa 100%, né? E aí a gente fazia, por exemplo, até eu estava lembrando esses dias, que eu sempre fazia alguma atividade, assim, na escola fazia dança, fazia, né, algum tipo de esporte, e aí eu cheguei a fazer jazz. E aí a professora, tava eu e minha prima de descendentes japonesas, e o resto da turminha era, tipo, não japonês, né? E aí teve uma apresentação que ela colocou só eu e a minha prima, vestida de geisha. E o resto da turma vestida de uma outra roupa, fazendo uma outra apresentação. E a gente só na
frente do palco, assim, na frente de todo mundo, apresentando um negócio específico, assim, foi uma humilhação. Eu lá, aí que eu não quero mesmo, né, que associem, né, com japonês, assim, né? Então foi uma questão meio de trauma, mas, né, coisas que eu já superei hoje em dia, assim. E ainda mais, por exemplo, meu nome, né? Meu nome é muito diferente, sim, né? sim. Por mais que seja simples, né? Tipo, Nami, né? São Isso. 4 letras, né? Isso. Não tá nada né, associado a quase nada brasileiro, né? Então, as pessoas falarem meu nome é difícil, né? Então, então também, desde pequenininha também uma coisa super complicada, assim, porque aí na aulinha de inglês, eu lembro que era até no pré, assim, a gente tinha um trabalhinho, eu lembro que a gente estava desenhando uma árvore e tal, e aí eu escrevi meu nome, entreguei para a professora e tal, aí depois de tempo ela vem, ai, quem que não colocou o nome no meu Deus. trabalho? Aí quando eu olhei para o professor, esse é o meu. Name, né? Em inglês é name. Sim. Esse é o meu, professora. Meu Deus do céu. Então, tipo, várias coisas, assim, eventos, né, ao longo da adolescência que eu fui querendo me afastar um pouco desse lado da cultura japonesa. E até, tipo, sei lá, início da minha vida adulta, assim, né, eu não queria ir para o Japão, nunca, jamais, assim, eu falei, não, eu não quero ir, não tenho vontade de ir, né, nego essa origem, assim, e porque, sei lá, eu falei, não quero conhecer um lugar que, sei lá, eu sei que é um país que é bastante machista, apesar de todas as questões positivas que tem lá, né, sei lá, um país muito organizado, responsável, né, para as pessoas, digamos, são respeitosas, né, até certo ponto, né, visualmente, né, aparentemente são respeitosas, mas eles têm uma questão de machismo super tradicional, assim, né, que a mulher tem que se subjugar ao homem, a mulher ganha atrás, né? Tem que andar atrás, né? Tem que andar atrás, a mulher fica em casa, sabe? Então, para mim sempre foi tanto porque essa questão, né, minha, né, negando a cultura, mas também por essas questões do próprio país, assim. Eu lembro que tinha ido umas amigas fazerem uma viagem para lá a trabalho e elas ganhavam menos que os meninos que faziam a mesma coisa, assim, né? Então eu fiquei, tipo, achei um absurdo isso, assim. Então até meus 20 e poucos anos, assim, eu não queria ir para lá jamais. Aí, né, só que ó, aos poucos assim, eu fui óbvio que a base de terapia, mas também a base de autoconhecimento, eu fui mudando um pouco isso. E até isso faz um pouco parte da minha trajetória, assim, porque, né, ao longo da escola, eu sempre fui muito boa em matemática, assim. Não super boa, mas, assim, dentre as matérias, além de artes, que eu adorava, assim, eu sempre adorei parte artística, assim, trabalhos manuais, até biologia um pouco mais, assim, nessa área de natureza, mas na parte né, das matérias mais tradicionais, matemática sempre foi mais meu forte do que humanas, né? Mas até o início do ensino médio, eu confesso que eu queria fazer veterinária e arquitetura. Isso por conta desse lado de gostar muito de natureza, assim, eu sempre amei animais também, sempre quis ter bichinhos em casa, cheguei a ter umas 2 tartarugas, alguns peixes, tipo, alguns hamsters, né, ao longo da minha vida de infância, sendo que meu primeiro peixinho, assim, meu primeiro bichinho de estimação que eu gostei mesmo era um peixe king, assim, né, era um peixe, parecia ele até chamava de carnaval, que eu levava ele para passear na mão, eu pegava ele, passava pela casa, eu era criancinha, não tinha a menor noção, né? Aí a mãe ia lá, olhava assim, o aquário tá branco, eu tinha jogado iogurte pro peixe. Eu falei, não, ele não pode fazer isso. Eu falei, não, mas ele não só come ração, né? Ela tinha prato de carne, sabe? Eu adorava isso. Um peixe que era para ficar parado, coitado, lá no aquário, transformou em um bicho de estimação. Então eu sempre gostei muito de natureza, assim, né? Plantas, insetos, animais. Né? Então isso sempre teve bastante comigo, além da parte artística, assim. Só que daí, né, na realidade, chega e fala, putz, a parte artística eu não consigo trabalhar no tradicional, assim. Então, por mais que eu sempre neguei esse lado japonês, né, tinha uma pressão de ser sempre a melhor, sempre perfeita, sempre atender as expectativas, e era muito mais uma autocobrança do que, de fato, uma cobrança externa da minha família, né? Eu acho que era uma cobrança interna minha por questões assim, de, tipo, todo mundo da família fez faculdade pública, né? Todo mundo na família se formou e tem, né, uma carreira legal, então você também tem que ser, né?
Então, sempre vi essa pressão e falei, putz, eu vou seguir uma carreira artística, alguma coisa, sei lá, que fuja um pouco disso, né? Então, chegou no ensino médio, quando eu estava para fazer o vestibular, eu acho que vou tentar alguma engenharia. Uhum. Por mais que não seja o que eu goste mesmo, assim, né? Matemática eu só era boa, eu não gostava, né? Sim. Mas eu ia bem, então acho que eu vou pegar alguma engenharia. E aí, acho que nos últimos meses antes de inscrição de prova de vestibular, a antiga esposa do meu pai, na época, né? Ela olhou, não, eu acho que tem esse curso aqui legal, que acho que é a sua cara, era engenharia ambiental. Eu falei, nossa! Ele casa, né, com o lado da matemática, lá da, né, engenharia, que é uma coisa que profissionalmente é mais aceitável, né? E tem o lado do meio ambiente que eu gosto, né? E aí foi meio que assim, tipo, caiu no colo, né? Na reta final lá, então, cara. Na reta final, Até eu tinha tentado na UEL, na época, eu fui prestar algum curso nada a ver, publicidade, só para tentar, sabe? Fiz vários vestibulares, não passei nenhum, né? Aí eu fiz um meio ano de cursinho, e a Unesp, até eu sou sua bichete, né? Sim, de alguns anos depois. Isso mesmo. Da 7ª turma da Unesp Sorocaba, eu fui fazer a Unesp, mas por tentar, assim, falei, esse é o curso que eu quero, mas eu confesso que eu queria tentar poli, né? Porque obviamente, né, todo asiático tenta poli. E aí eu falei, eu quero tentar poli até para ficar perto de casa, ficar com a minha família. E aí eu consegui passar na Unesp. Eu falei, legal, porque eu tava assim, eu fui zero pressão, assim, eu fiz vestibular tranquila. Que é no meio do ano, né? Era, né? Acho que Era no meio do ano. Aí então meu psicológico tava super tranquilo, assim, né? Então acho que isso foi um dos fatores que me fez passar, eu tenho quase certeza, porque se eu tivesse nessa pressão de querer passar, eu acho que eu não conseguiria, acho que ficaria muito nervosa. E aí eu passei, daí eu falei, nossa, eu passei, né? Na hora eu nem fiz muita festa. Eu pedi a família, olha, eu passei. Não, você passou, então, né? Passei, mas eu não quero ir lá. Aí meu pai foi insistindo, assim, acho que era umas questões de influência do meu pai na minha vida, isso, ele sempre fala assim, vai, faz, tenta pelo menos, né? Faz, né? Nem que você não continue depois, né? Mas tenta fazer, né? Alguma coisa. Pior é você se arrepender de não ter feito, né? E aí eu fiz a matrícula no dia, a gente foi até Sorocaba com meu pai, e aí teve toda a parte do trote, né? Na época tinha, não sei como é que é agora, né? Mas tinha trote. E uma das veteranas super me acolheu, assim, muito querida, assim, e foi com alguém que eu vivi basicamente a faculdade inteira. E aí eu gostei. Que legal. Eu gostei desse ambiente, né? Eu gostei do fato de também poder morar fora, por mais que fosse algo que me deixasse muito ansiosa, assim, né? Vou mudar totalmente, né? Meu estilo de vida, vou, né, mudar essa rotina, né? Sair fora da caixinha. Assim, o ambiente foi muito acolhedor e felizmente eu decidi seguir com o curso, assim. Falei, vou testar. Dessa eu fiquei assim, vou testar um mês, né? Eu vou testar. E aí eu fui ficando e até me formar. Mas foi um curso muito legal, assim, né? Acho que o campus na época era experimental, então era tudo novo, né? Os laboratórios eram maravilhosos, os professores eram muito bons, né? E acho que isso abriu muito a minha cabeça. Eu acho que nesse processo amadureci demais, óbvio que, né, tem... óbvio, sempre, né, com o apoio da família, mas de uma certa forma, né, sair de casa e poder cuidar das suas coisas, né, poder ter um pouco mais de independência e estudar, né, num ambiente onde todo mundo também está um pouco parecido com você, né, todo mundo morando fora, né, muita gente já saiu também de casa, assim, sim, né, sim. E convivendo, assim, né, com pessoas muito diferentes, foi uma baita de uma experiência, assim. E eu não sei como é que é na Poli, né, mas, assim, o curso da Unesp é muito bom, assim, né, e ele te traz uma bagagem boa para o mercado, e foi, não, né, por um veterano meu que eu consegui também meu primeiro estágio, assim. Foi pelo Guto, que... Sim, Guto, certo? É da minha turma, né? Ele postou no Facebook da Unesp. Falou, tô procurando, né? Tem uma vaga de estágio aqui, né? Se quem se interessar, manda contato. E foi pelo Facebook que eu consegui o primeiro estágio. Então, assim, eu confesso que na época acho que a gente não tinha tido tanta matéria na área de áreas contaminadas, a gente chegava a ter um pouco em química, né? Mas o primeiro contato mesmo foi pelo estágio, assim. Então foi uma grande oportunidade e uma sorte de ter tido ter visto essa postagem, né? Eu acho que eu tenho quase certeza que eles começaram, o Guto, o Jamaica e o Pinguim,
Eles começaram nesse negócio de áreas contaminadas porque foram fazer um estágio rápido lá na ECD, né, na nossa empresa. Que legal. E aí, logo depois, eles, né, foram os 3 juntos, praticamente, para uma outra empresa, né? E aí eles foram efetivados e ficaram lá um bom tempo e tal. Um bom tempo, o Pinguim, Luiz Paulo, né? O Guto, o Augusto, e o Jamaica é o Leandro Freitas, que é doutor, né? Doutor Leandro Freitas. Então... Sim, verdade. O Pinguim e o Jamaica eu não tive tanto contato, era mais os churrascos mesmo da empresa. Mas o Guto foi meu gerente, né, na empresa, sabe? Então foi alguém que eu devo muito a ele, assim, alguém que é muito querido e que, né, me orientou muito ao longo dessa minha trajetória aí de áreas contaminadas, desde o início, né? E foi muito legal saber que ele era meu veterano de primeira turma, assim, né? Falei, nossa, olha só, tem uma galera da primeira turma aqui. E lá também tive contato com outras pessoas também da Unesp, que foi muito legal, assim. E foi onde eu passei, acho que, mais perrengues em trabalho de campo, porque era um ambiente que era ótimo, assim, para aprendizado, né? De poder, como estagiária, já poder ir para campus, até, assim, né, que eu mesma tocava, assim. E aí era uma questão, né, de tocar sozinha, assim. Então, né, os primeiros dias a gente ia com alguém que já tinha mais conhecimento, mas logo de cara, você depois, de uns dias, você fala, agora você vai fazer sozinha, né? Então... eu falei, nossa, sempre vivi na barra da saia da família, assim, né, da mãe, agora eu tô com as coisas só, dirigir, né, essas coisas de pegar o carro da empresa, e desde pequenininha eu decorava caminho de casa, assim, eu vou para casa, para escola, da escola para minha mãe, da minha tia, sabe, assim, sempre decorei, assim, e aí, assim, foi uma boa habilidade a desenvolver, porque, né, desenvolvida porque, né, para trabalho de campo, se você, né, no segundo dia já decorava caminho, assim, ufa, já achei chegar. Porque logo na época eu não tinha GPS tão fácil igual a gente tem hoje em dia, né? Sim. Eu não peguei a época do guia, né? 4 rodas ali. 4 rodas, assim, não cheguei a pegar isso em campo. Eu peguei com a minha mãe, assim, no carro, né? De usar, minha filha, ajuda aqui, né? Vê o caminho pra mim. Mas ainda bem que quando eu já comecei a trabalhar, já tinha pelo menos o Google Maps, que você pegava lá o caminho, imprimia e levava... Isso, imprimia, isso aí. Deixava impresso, Já é uma evolução muito boa. Sim. Porque com o guia era difícil, porque você tinha que ver onde você tá, para que lado naquela rua você tá indo, né? Era difícil. Então, a gente pega algum campo que seja num lugar mais afastado, né? Dentro de comunidade, assim, falei, nossa, como é que você chega lá? Pois ainda bem que, né, as coisas evoluíram bastante nesse sentido, e agora a gente consegue ir para qualquer lugar, muito fácil, né? E quando você morou aqui em Sorocaba, você morou numa república que já estava formada? Como é que foi que você entrou na república? Porque a pessoa chega para fazer matrícula, está perdida, né? Vou no pensionato, vou onde? Exato. Eu lembro que nessa época eu entrei né, com uma outra colega, né, da faculdade, e aí veio essa veterana falar, vem aqui, quer tomar banho em casa, né? Vem, vocês estão todas sujas de farinha, tinta, né? Um monte de meleca na cabeça, vem tomar banho. Vocês já conhecem, e ela estava procurando gente para morar junto. Assim. Então a gente deu muita sorte nesse sentido, porque foi onde eu acabei ficando, assim. Era um apartamento pequeno, assim, era acho que uns 60 metros quadrados. E ela tava, acho que tinha saíram as meninas que moravam com ela, e aí ela precisava de gente para dividir, né? Então, legal. E aí, tinha essa veterana e mais 4 bichetes, um apartamento de 60 metros quadrados, assim. Ela falou, depois a gente vai vendo, né, como é que quem vai querer ficar e tal. E aí algumas meninas saíram, ficou eu e mais 2 meninas, assim, né? A cada geração, né, de bichetes, a gente chamando mais gente. E aí chegou um ponto de um apartamento de 60 metros quadrados, a gente tinha 7 Nossa, meninas. Meu Deus. Porque teve um dia que a gente chamou assim, vamos chamar a bichete, né? A gente tá precisando de pelo menos mais 1, 2 bichetes. Aí só que aí uma chamou, aí outra chamou 2, aí quando foi ver a gente tinha tipo 4 bichetes novas e 0 espaço. Assim. E não tinha como mandar embora, né? Porque já chamou, né? Já chamou, né? Não vou deixar as meninas, né, só abandonadas, assim, daí falar, vamos ficar assim. E aí a gente vai dando conta, vai se ajeitando, assim, né? E aí quem quiser sair vai saindo. Aí a gente pegou, tinha acho que 2 beliches num quarto, uma menina dormia embaixo de uma mesa, e
aí mais 2 na asa, foi uma zona, assim, mas foi muito divertido, assim, chegava em dia de fazer comida, assim, aí a gente se juntava todo mundo para fazer, né, refeição junto, aí sempre tinha bolo, aí a gente fazia, noite de, sei lá, temaki, aí noite de alguma outra Caramba! comida diferente, era bem legal, assim, a gente inventava várias coisas e daí quando era dia de festa, todo mundo se arrumava e saia junto, assim, era muito legal, era uma diversão. Mas foi muito bom, assim, poder compartilhar, né, uma casa, assim, né, com outras pessoas e ter essa troca de experiência, né, cada uma, até não só com as veteranas, né, que eu cheguei a ter contato, mas poder passar também conhecimento para as meninas mais novas, né, que vão entrando, também estão passando por né, por esse momento né, de adaptação, né, acolher elas, então é bem gostoso, assim. É uma coisa que eu recomendo, assim, para quem, né, tá no momento de buscar fazer vestibular, se tiver oportunidade, né, tanto condição e, né, financeira quanto apoio familiar, é uma experiência ótima, assim, se nunca teve essa oportunidade, né. E aí eu sou muito feliz de poder ter tido essa vivência na Unesp, assim. E aí Sorocaba é uma cidade muito boa, né, tem muita estrutura, assim, é uma cidade que não é tão grande, mas ela tem tudo. E a Unesp, ela fica numa região um pouco mais afastada, então não tem aquela muvuca de trânsito. Eu dava para até ir a pé para a faculdade, assim. Quando a gente não tinha carona, a gente ia a pé, as meninas juntas, assim, né? Pegar ir junto para a faculdade. E aí também lá dava para, né, ou levar marmita, ou almoça por lá. Ou até voltava para casa para almoçar, né? Fazia um almoço rapidinho e aí voltava para aula. E eu confesso que eu tenho vontade de voltar lá para ver como é que tá o campus, porque eu sei que mudou bastante. Sim. Evoluiu, né? Sim. Cresceu bastante e não é mais experimental agora, então bem legal de ver que, né, tem mudado. Sim, se desenvolveu bastante, com certeza. E da 7ª turma, e imagina da primeira turma, né? Que só tinha 3 salas. Né? Mas eu lembro que quando eu entrei com o Bichete, eles deram um guia falando, encontre a piscina do campo. Aí ele taca lá os bichos aí atrás da piscina que não existia, né? Nossa, daí você chega assim, né, desce um pouco, pelo menos na época, né, descia um pouco mais, assim, andava um pouco mais, já tinha acabado o campus inteiro, assim. Mas muito bem equipado, isso eu achava impressionante, assim, né, eram campos pequenos, mas bem equipado né, os laboratórios que ele tinha, era para fazer, né, a parte das aulas e, né, as iniciações científicas era bem legal, assim, para poder fazer pesquisa. Bom, daí você vê a postagem no Facebook do Guto e fala, opa, tem um estágio lá, vou lá, mas sem, assim, saber muito o que eram as contaminadas. Aí cai ali e já tem aqueles perrengues, vai lá no campo, não sei o quê, e você gostou disso ou, assim, foi isso que te apareceu, por isso você continuou? Eu gostei, eu achei porque lá a gente entrou numa leva legal de estagiários. Eu lembro que tinha entrou mais um menino comigo, assim, bem junto mesmo. E logo na sequência, acho que a cada mês entrava mais uns 2, 3, assim. A gente estava num grupo, sei lá, de 10 estagiários. Porque tinha bastante projetos, e acho que não só de áreas contaminadas, mas tinha também da parte de área de risco, que né, a empresa também tinha uma parte de licenciamento, que era a parte mais social, assim, então é uma empresa que, apesar de ela ter um tamanho pequeno a médio, forte, assim, ela tinha uma equipe muito robusta, assim, de atuação, uma área de atuação também, né? Então, a gente estava numa equipe grande, assim, de estagiários e todo mundo meio que junto, assim. Eu lembro que eu entrei, assim, tinha tido um pouco mais de experiência e tal, e aí eu acho que eu acabei tendo a oportunidade de ensinar também bastante coisa, né? Eu cheguei, foi em janeiro que eu comecei, e aí alguns meses depois foi entrando mais gente, então eu já tinha, né, o início foi intenso, né? Já chegava fazendo um monte de coisa, então a oportunidade de ensinar os outros também era grande, assim. E eu acho que esse ambiente muito colaborativo, sabe, e muito novo, e todo mundo, né, se ajudando, além da parte técnica, eu acho que isso ajudou muito, assim, o meu interesse, assim, né, poder aprender muita coisa, assim. Porque eu lembro que logo que eu fiz a prova para entrar no estágio, eu cheguei a fazer uma provinha de CAD, que era só fazer, sei lá, um quadrado, e escrever um pouco sobre as contaminadas e tal, né? E eu falei, nossa, não sei se eu sei fazer essas coisas, né? Mas, assim, ao longo do processo, a gente vai aprendendo, né? Então, tem
muito mapa, isso foi bem legal, achava legal, assim, tanto a parte de escritório meio operacional, assim, né, de desenhar mapa, desenhar, né, fazer layout, até escrever relatório e ir para campo, era muito gostoso, assim, né, muito dinâmico, né, então você poder participar desde de uma preliminar, de indo para campo, batendo na porta das pessoas, entrevistando, vendo se tem posto de captação na casa deles, né, assim, até a parte de escrever o relatório que você foi para campo, eu acho que isso né, encheu meus olhos, assim, né, acho que me deixou muito mais assim, envolvida, né, com a profissão do que só fazer alguma coisa, né. Sim. Eu acho que isso, esse poder fazer tudo, até a parte administrativa, né, a gente fazia, como é uma empresa que não tinha setores tão bem definidos, acabava fazendo tudo. Isso ajudou muito nesse processo de gostar da área, assim, né. E acho que somado esse lado, né, de um ambiente de trabalho super acolhedor, isso ajudou muito. A gente fazia churrasco várias vezes por, sei lá, né, ano. Aí uma senhora que cuidava lá da parte da limpeza, ela mexe fazia, aí tinha época de pinhão, ela fazia pinhão para todo mundo. Aí fazia canjica, né, quando tinha festa junina. Então criou-se um ambiente muito legal de trabalho. E aí somado, assim, os perrengues fazem parte, né, e depois você fica lembrando, é legal, assim, né? Apesar de tudo, deu certo, né? O projeto finalizou, a gente conseguiu entregar, fez o campo. Então, isso eu acho que foi bem gratificante, assim. Eu tive um início de profissão muito boa, assim, de poder ter essa bagagem bem construída, assim, né? Desde da parte de campo até escrita de relatórios, né? E, foi, assim, profissionalmente ajudou muito. A questão, acho que lá a gente acabava fazendo mais preliminar e investigações, né, da parte de confirmatória detalhada. Aí o pós, assim, um pouco pós do gerenciamento, eu acabava não tendo tanto contato, assim. Mas eu queria uma base boa, né, para você saber, né, o início do processo de GAC, assim. O Anderson estava lá nesse momento, porque o Anderson estudou comigo, né, no Senac. Eu não sabia. Estava assim, estava chefe durante um bom tempo, sim. Legal. Foi. É interessante, porque a gente acaba tendo, né, tanto com o Guto quanto com o Anderson, né, eram os dois gerentes da área de GAC, né, então a gente acabava trabalhando um pouco com os dois, assim, né, alguns projetos eram com um, outros projetos eram com outro, então era legal para saber um pouco do estilo de trabalho de cada um, né, e os projetos de cada um. Também trabalhei com o Carlos em alguns projetos, e assim, tecnicamente era uma empresa que era tipo, incrível, assim, né, então, conhecimento absurdo, assim, e poder ter contato com profissionais bons, assim, né, que sabem do assunto, né, que vão explicando, né, o porquê daquilo, né, para a construção conceitual bem robusto, foi ótimo, e era, né, uma empresa que era bem heterogênea, assim, tanto geólogos, geógrafos, engenheiros ambientais, gestores, biólogos, uma construção, assim, bem, tecnicamente bem embasada, assim, foi uma experiência muito boa, assim, para mim. E eu fiquei bastante tempo lá, nossa, eu tento lembrar, cronologicamente eu me esqueci das etapas, mas eu fiquei uns bons anos, assim. Então, desde estagiária até conseguir, né, ajudar a coordenar projetos, assim. Então, isso foi muito bom, porque logo após o ano de estágio, eu já consegui ser efetivada. Legal. Então, e eu dei sorte mesmo porque a pessoa que tinha entrado comigo, como estagiário, ele ainda tinha um ano de faculdade. Então, ele não conseguiu ser efetivada. Eu falei, putz, casou certinho, assim, pra mim, né? Então, foi, assim, bem, assim, bem casado, assim, foi, digamos que, né, sorte do destino. Isso, né? Porque se eu tivesse mais um ano aí de estágio, eu provavelmente não sei se teria oportunidade, né? Então, e eu confesso que, assim, eu me senti sempre fui muito privilegiada, acho que ao longo, acho que da minha vida, assim, não só, por exemplo, a origem da minha família, assim, né? Então, uma família que sempre teve uma boa estrutura, mas uma família que sempre me apoiou nas decisões. E aí, ao longo também da minha trajetória, eu sempre fui tendo muitas oportunidades, assim, que eu vejo como privilégio de ter tido pessoas boas ao longo do meu caminho, e que me indicaram para outras oportunidades. E no caso desse estágio, assim, foi bem assim, nossa, casado, assim, falei, nossa, ainda bem que entrei aqui no momento certo, né? Através do contato do Guto, foi super. Foi uma super oportunidade, né? Mas você estava preparado também, claro, né? Não basta só a sorte, né? Lógico. E acho que também isso pelo contato, né, com as pessoas de lá, né? Ter conseguido aprender, né? Isso pelas pessoas, pelos profissionais que estavam ensinando.
lembro até que tinha uma cadista lá que, nossa, ajudava muito a gente, assim. Eu tinha que fazer ela fazia as coisas mais complexas, né? Quando chegava nas partes mais simples, a gente mexia. E aí ela ajudava muito, assim, né? Eu aprendi. Infelizmente eu esqueci boa parte de tudo que eu aprendi de CAD, mas na época, nossa, eu dominava muito o CAD, assim, era super legal poder desenhar, sim. saber comandos, né? Sim. Os atalhos, assim, porque é um sistema que não é tão simples, né? Na faculdade a gente tem o básico, e poder já diferenciar, fazer os mapas ficarem e daí você olhar e falar, nossa, eu que fiz isso, né? Ficou bem bacana. Lá também eu pude ter a oportunidade de mexer com GIS, tinha uma equipe muito boa que cuidava da parte de parte hídrica, eles faziam até planos de bacia. Então era muito legal isso, né? Poder ter contato com gente que era de outra área, assim. Sim. Eu até cheguei a trabalhar num projeto que era de plano de bacia e chegou a ajudar um pouquinho nesse processo, assim, né? Uma coisa totalmente diferente do que a gente fazia, mas e com isso tinha uma equipe legal que sabia mexer em GIS, né? Sim. Na época era ArcGIS. Então eu aprendi a mexer em ArcGIS, fazer mapas. E acho que isso cria uma bagagem, assim, quando depois eu fui para empresas maiores, de saber o que eu quero, né? Poder falar com a pessoa que é responsável da área de GIS, assim, como é que eu quero, né? Eu sei que dá para usar desse jeito, né? Isso é bom para ajudar, né, essa construção, né, de saber de como conversar com as pessoas, né? Até, eu lembro que na época a gente chegava a fazer, assim, tudo, assim, né? Até cuidar da parte da limpeza, a gente cuidava quando vinha necessidade, sabe? E isso é legal, assim, né? Que todo mundo se ajuda, todo mundo faz tudo e né, até ajudei a organizar os rolês de churrasco, de tudo, assim, né? Então é legal acho que foi um bom início assim, de carreira poder estar numa empresa que te dava essa oportunidade. Quando você sai de lá, o Guto que te leva na outra empresa também ou não foi coincidência? Não, foi uma outra colega, também de lá. Era de um outro setor que cuidava, assim, a gente não tinha mal tinha contato no dia a dia, assim, com relação ao trabalho. E acho que ela e uma outra amiga fizeram um estágio e aí saíram de lá. E ela entrou numa empresa maior, né, multinacional, e ela falou, Nani, tem essa vaga aqui, você não quer tentar? Ele falou, as coisas já não estavam tão legais, assim, né, acho que por mais questões, né, econômicas do contexto, né, do país, tal, as coisas não estavam tão bem, e eu falei, vou tentar, né, vou me embrear nesse mundo mais corporativo, assim, e deu certo, e acho que até tinha uma questão de indicação, e aí isso casou muito bem na época, assim, falar, eu queria tentar uma coisa diferente, um ambiente novo, para as pessoas estivessem ok, assim, né, acho que meu relacionamento interno estava tudo bem, assim, também financeiramente estava ok, mas eu quero tentar algo novo, assim, né, e para uma empresa muito maior, acho que vai ser uma experiência interessante, e acho que isso foi 2018, acho que era 2018, e aí eu consegui essa oportunidade, já entrando, né, efetivada, tal, como consultora, e aí realmente foi um baque, né? Você vai de uma empresa que tem uma estrutura muito mais, assim, né? Não é necessariamente familiar, mas tem um ambiente muito mais, né, menos corporativo para uma empresa que é multinacional e que tem tudo muito processos, né? Sim. Aí, era empresa de geólogos, né? De geólogos, tal, resolve do jeito do geólogo, e aí vai para uma corporação que é tudo, né? Nossa, tudo tem seu procedimento, seu formulário. Eu lembro que na época, antes de eu sair, a gente tinha início do processo da ISO 17025, né? Então, tinha uma necessidade de criar processos. E eu não cheguei a atuar diretamente, mas eu acompanhei de fora, assim, né? Como é que era, né? Toda a parte das adequações dos procedimentos, você criar procedimentos, né? Para cada atividade, né? Para cada serviço e né? Falei, nossa, que interessante, né? Isso, né? Poder ter acompanhado, assim, mesmo que de fora, assim, como observadora, foi legal, né? Ter esse contato. E aí você vai numa empresa, para outra empresa que, né? Um estilo que já está com tudo isso muito bem estabelecido, assim, sim, né? Desde, né, os procedimentos já tem, né, tem um portal lá que você acessa tudo, e aí isso aqui daí é tudo muito dividido, então tem um setor específico de investigação, um setor específico de preliminar, outro de remediação, né? Isso que me ensinei um pouco, falei, nossa, para ir, eu não vou participar das coisas desde o começo, né? Eu vou entrar já com as coisas andando, né? Fazer uma parte, né? Um fragmento do projeto, né? Exato, Ou, por exemplo, né, solicitação de materiais. Na época a gente que ia atrás, né? Eu contatava, né, o fornecedor, pedia as coisas,
E aí você, né, e aí ia ver se tinha em estoque, né, na empresa não, a gente ia atrás e via tudo. Lá, na empresa maior não, já tem tudo muito bem Sim, organizado, né, tem um almoxarifado, né, que tem um departamento de almoxarifado que cuida de tudo para você, sim, você sim, só faz requisição, já lista tudo que você precisa e eles vão atrás de tudo para você, assim. sim, Daí, né, e é só, era o técnico ir lá pegar e ir para campo. Eu falei, nossa, isso é muito diferente, né. Só que ao mesmo tempo tem todo esse lado corporativo de muito mais controle, né? sim. Então, tem o reporte de horas, isso foi um baque muito grande para mim, porque você vai numa empresa que tem zero controle, que você, né, trabalha assim, óbvio que tem que ter uma gestão financeira, mas assim, né, o consultor acaba não tendo muito envolvimento nisso, né, quando é uma empresa muito pequena, assim, né? Sim, ele Então, aí, faz o que é para é, fazer, né? Assim, faz o exato, trabalho dele. e aí, não, daí numa empresa maior, não, assim, tem todo um controle muito certo, né, de horas, e aí daí eu comecei a ajudar também na parte financeira, então eu falei, nossa, né, como é... E aí é complexo, né, não é? Você lida com clientes, né, que são estrangeiros também, né? Uhum. Isso foi legal, que eu pude praticar mais inglês, né, poder ter contato com consultores que não são só brasileiros, né, poder ter contato com consultor que é de fora do país, assim, né, então isso é legal, uma interação bem interessante, assim, né, de ter contato com pessoas que são de outra cultura, né? Uhum. E aí, porque consequentemente os clientes são estrangeiros, né? Então a gente acabava tendo essas interações e estilo diferente, né? Então né, eu lembrava que você escrevia um relatório gigantesco com metodologias e ficavam centenas de páginas. Uhum. E aí eu tinha tido contato com um consultor que era americano. Ele reduziu tudo no tempo com um relatório super conciso, Uhum. muito mais rápido de ler. Até falei, nossa, outro estilo, né, de relatório, assim, que é Uhum. interessante poder ter esse contato, né, saber como funciona em outros lugares, assim. Sim. Põe todo esse negócio, né, de metodologias para anexos, vai, joga para os anexos aí, você deixa Uhum. só o que interessa de fato no relatório, assim. Falei, olha só, Corporação mesmo, né? mas foi muito boa a experiência por conta disso, né? Sim, Mudei, né, totalmente assim e pude ter também acabei também indo para campo um pouco lá, que acho que a gente precisava então em questão de procedimentos, né? A gente, por mais que você tenha tido isso, né, em experiências passadas, você precisa passar por essa experiência para garantir que você sabe, né? Então achei bem legal assim, né? Falei, nossa, fazia tempo que eu não ia para campo, uhum. então eu vou para campo para conseguir revisitar as coisas, ter essa validação que eu sei, né? Então, bem processual mesmo, mas isso faz parte da outra questão de segurança, né? Então, Sim, você garantir que a pessoa, né, saiba fazer aquilo que sim, está dizendo que faça e que vai fazer da forma correta, assim, né? Assim, sem, né, fazer, né, de formas alternativas, né, dar um jeito, né, de fazer assim, né? Então, eu acho que isso ele gera uma burocracia maior, mas também, consequentemente, ele traz mais segurança para quem está executando, né? sim, sim. Isso é Então, verdade. A cultura da segurança, né, nos processos, em tudo, né? A aversão ao risco, né? Por isso que tem todo um monte de procedimento. É algo que, no fim, acaba protegendo, né? sim, e é isso, né? No contato com empresas, com clientes de indústria, você vê isso muito claro, assim, né? Que a mensagem principal não é assim, não é segurança pela segurança, mas assim você poder voltar para casa. Né, e aí eles sempre mostravam uma foto de família, né? Tipo, é a sua família, né, que Uhum, importa, né? Tipo, você poder estar no dia seguinte lá com seus filhos, com a sua uhum, esposa, com seu marido e tal, né? E não necessariamente já porque você tem que seguir, né? uhum. Para que você volte para casa são, né? E não, né, sem um pedaço do braço, né? Ou Sim, uma perna, ou que nem volte, né? sim, Então, essa realidade da segurança, por mais que a gente tinha inerente, né, às atividades, quando entra nessa questão mais de procedimentos e que a empresa, né, tem treinamentos a respeito, acho que isso traz mais essa urgência, né? Porque sim, às vezes no dia a dia, assim, em casa a gente não pensa muito nisso, né? Por exemplo, né? Vira uma coisa um pouco, né, sem muita importância. Mas quando você, né, tá num lugar que isso de fato é um procedimento que faz parte, eles mostram por que você tem que fazer isso. Acho que ao longo da minha experiência isso foi muito importante, assim. sim. Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? De você Sim, quer executar, quero entregar logo, fazer isso, quero fazer, né? entregar, tem o prazo, tem que executar. Né? Então, isso em empresas maiores você tem isso muito mais claro, assim, porque tem o setor de saúde e segurança, né? Então, né, um departamento específico para saúde e segurança. Então, isso tem alguém que está olhando para isso. Sim, Óbvio que a gente sim.
todo mundo tem que é responsável, mas tem aquele departamento específico, né, que cuida disso e que ajuda nesse processo. Bom, e daí você em um momento sai dessa segunda empresa, que era multinacional, e vai para uma terceira empresa, certo? E que ano que foi isso aí? Porque isso já, a DD38 já tinha acontecido, né? Exato, o bom, então, para essa DD38 eu já estava numa empresa maior, eu acho que até antes, eu lembro que antes de eu sair da primeira empresa que eu trabalhei, eu participei de um momento de conversa da DD, assim, eu lembro que a gente tivesse um momento de troca e tal, e aí, só que, foi isso? Acho que foi, nossa, estou me perdendo aqui nas datas, mas assim, ainda era muito incipiente, né, mas ao longo do processo, né, de experiência com essa na empresa multinacional, isso veio mais forte, né, então, né, tentou em questão de troca em momentos de encontros técnicos internamente, né, e aí em seguida, e aí isso foi legal porque teve a gente tinha meio que um checklist das coisas de DD, né, então pegava, como é já uma empresa bem estruturada, então você já, vamos estruturar um checklist para verificar se a gente não esqueceu de nada. E aí, então foi um processo bom estar numa empresa maior, né, quando a DD saiu, assim, né. E aí, saindo de lá, fui para uma empresa que a gente estava no cliente, né, então ficava de cara com o cliente direto, assim, era então um projeto meio que único, com cliente grande, então, e era dentro de indústria, né, é uma outra experiência de estar 100% dentro do cliente, né, então tem que tomar cuidado com as coisas que são os procedimentos deles, não é só da empresa que a gente trabalha, assim, sim, né, tá atento, assim, as duas coisas ao mesmo tempo, né, procedimento de cliente, procedimento interno, né, então as coisas têm que casar e esse jogo de pratinhos, né, então muitas vezes, então vamos fazer, vamos estender mais para o cliente, porque assim, o deles digamos que o nacional, e aí os de baixo, né, a gente vai se adequando, né. E aí, assim, eu lembro nesse processo de saída, veio, né, foi um período de pandemia e tal, e assim, acho que a pandemia me deu um baque muito grande e que assim, eu falei, putz, eu preciso acho que mudar, né, então acho que a saída de lá foi um pouco disso, assim, né, acho que emocionalmente não estava muito bem, e aí, né, ninguém, foi muito difícil para todo mundo, assim, né, mas eu preciso mudar, fazer alguma outra coisa, assim, preciso tentar novos ares, sabe, e tentar algo diferente, nem que seja só mudar de empresa, né, mudar um pouquinho, assim, só para me ajudar um pouco nesse processo, por mais que, né, eu estava fazendo terapia na época, mas, assim, não era suficiente, falei, preciso de alguma coisa nova, assim. E aí, felizmente, também por uma indicação de alguém que veio lá da minha primeira empresa que eu trabalhei, eu consegui essa oportunidade. Então, assim, eu fui muito feliz, né, com as pessoas que eu cruzei ao longo da minha trajetória, e que muitas são amigas muito próximas, assim, que eu consigo contar, e aí veio essa oportunidade que veio muito a calhar mesmo nesse momento que eu precisava de uma mudança, assim. E aí foi legal, porque era uma empresa em outra cidade, assim, né, na Grande São Paulo, mas assim, eu tinha que sair, dirigir por, sei lá, 1h30, pegava assim, nossa, eu ficava vindo de carro, porque eles tinham fretado, mas eu estava saindo muito cedo, e eu falei, nossa, eu saí 4 da manhã de casa, assim, eu falei, eu não dou conta de acordar tão cedo, e aí eu chegava da tarde, chegava, sei lá, 7, 8 horas da noite, eu falei, nossa, não vai dar. Aí eu ia de carro, gastava uma nota, mas pelo menos tinha um conforto de ainda tentar fazer alguma coisa depois, né? E aí nem sei, foi quando eu fiz a pós de GAC, foi nessa terceira empresa, assim, então, eu acho que, nossa, eu cheguei de pretada, eu chegava exausta, assim, por mais que eu dormia no trajeto, era muito longo, porque eu acho que era o primeiro ponto, era o meu, assim, Nossa, então, bem cedo de todos, né? E era o último, né? E aí, quando a volta a volta é o último. Eu falava, nossa, eu tirava o chapéu para todo mundo que ia lá de prestado, porque eu sei que era longe, assim, né? E aí, bom que tinha, né, a auxílio do fretado, porque ajudava demais, né? Claro. Eu ter que pegar a condução, eu teria que pegar, sei lá, metrô, trem, ônibus, né? Etc. Então, era o que eu achava muito, mas eu falei, eu prefiro, né, gastar um pouco mais e ir com o meu carro. E era longinho, dependendo do trajeto que eu fazia, dava, sei lá, uns 40 quilômetros ida, 40 para volta, né? Então era um chão, assim, mas pelo menos eu chegava muito mais rápido. E foi legal, assim, essa experiência de poder estar em indústria, vendo o dia a dia, e aí acho que veio mais essa questão da segurança, né? Então, no dia a dia da indústria, assim,
era assim, a D10 todo dia, né? Você tinha que estar muito atento, né, às questões de trabalho, né, que tem cruzado, assim, né? Então você vai executar um serviço de sondagem, o que mais que vai ter naquele local, né? Vai estar rolando, tem alguma, né, algum serviço do cliente que vai acontecer, né, ao mesmo tempo, né, concomitante. Então todo o processo também de liberação, né, permissão de trabalho, né, a questão de, né, as avaliações de risco, né, preliminares de risco. Então foi muito bom para ter esse contato mais próximo com esses processos. Porque às vezes, né, na empresa anterior, por mais que eu prestava serviço para a indústria, você não estava lá no dia a dia, né, não via esse ao vivo, assim, né, eventualmente, assim, ia lá, fazia um serviço, voltava, né. Quando a gente está constantemente dentro de um cliente que preza bastante por segurança, a gente fica muito mais atento, né. E os técnicos são ótimos, né, acho que ao longo da minha vida toda de carreira, assim, os técnicos eram sempre as pessoas, acho que eram as mais, assim, admiráveis, assim, em questão de profissionais, de conhecimento, sabe? Acho que tem muita experiência, né? Em geral, o cara está lá há muitos anos, né? E você fazia mais investigação ou mais remediação nessas duas últimas empresas, na multinacional e nessa daí, na terceira, né? Segunda e na terceira, não duas últimas. A multinacional era mais investigação ainda, porque eu entrei para o setor, né, de investigação mesmo. Então, eu acabei tendo zero contato com remediação, era muito pouco, né, quase nada. Assim, era só um site que ainda tinha algo em andamento, mas coisas muito simples. Lembro que eu tive meu primeiro contato com vela de permanganato, até um site bem famoso, assim, que outros colegas e pessoas que eu admiro do GAC já trabalharam lá, e tem casos bem interessantes, assim, né, de sair água rosa no vizinho, sabe? Sim. Assim, mas era mais a parte de investigação mesmo. Por exemplo, preliminar eu não tive contato porque era um departamento específico, então eu fiquei focado mais em investigação mesmo. Daí já nessa empresa que era né, no cliente, foi um pouco dos dois, mas era a maior parte de remediação, porque no cliente tinha um sistema, vários sistemas de remediação. Só que eram mais físicos, né? Então eu tive mais contato com sistemas que já estavam implementados, e isso eu acabei, né, perdendo um pouco dessas oportunidades de poder implementar, né, um sistema, entender o modelo conceitual, né, e, né, fazer toda a parte, né, de implementação, entender, né, proposição, né, de um sistema de remediação e a parte de implementação mesmo do sistema. Então eu acabei não tendo contato com isso. E era mais físico mesmo, né, a parte de alguma injeção, né, alguma parte mais química mesmo, também não cheguei a ter contato, mas era legal ter a vivência de dia a dia de operação, né, né, tipo, manutenção e operação em sistemas de remediação. Então, gerenciar trocas de carvão, acompanhar a eficácia do sistema, né, então, junto com monitoramentos, né, campanhas de monitoramento semestrais, e aí, em paralelo, também algumas ações de investigação que eram necessárias, né, áreas que ainda tinham necessidade de delimitação, cubagem, plumas que iam para vizinhos, né? Então você tinha que gerenciar, né, a contaminação no vizinho também, mais em questão de fazer monitoramentos. Então a gente acabava tendo contato com outros, né, outros fornecedores, assim, né, outros stakeholders, que aí, né, eu vou falar como é que lidar com esse vizinho que foi, putz, né, nosso problema e a gente quer entrar na sua área, né? Então de uma negociação e tentar fazer uma boa relação, né? E foi bem legal nesse sentido, porque sabe, gerenciar não uma área que tinha, acho que a gente estava com, nossa, na época eram uns 5, 6 sistemas de remediação, assim, era uma coisa grande para uma área que não era nem tão extensa, assim, né? Falei, nossa, como foi um grande problema no passado e que acarretou esse passivo que, né, gerava remoções absurdas, assim, de contaminação. E é legal. E era interessante ver a remoção, né, de contaminantes. Assim, falei, nossa, olha, tá removendo massa, né? Na prática, né, o sistema fazendo esse... mas acho que o mais desafiador sempre foi essa questão de lidar, né, tanto com cliente, né, com pessoas, mas, assim, né, tanto no geral, assim, né, lidar com pessoas, seja ele cliente, seja, né, os colegas de trabalho, assim, porque a parte da operação era simples, né, coloca o sistema tá operando, a gente tem a rotina de monitoramento, a gente tem a rotina de amostragens, né? E então isso, né, tá lá, né? Isso a gente tem que fazer. E aí, e como lidar, né, com todas as outras percalços ao longo do processo, assim. Então foi bem legal, assim, esse contato. Então, e foi bom ter
diferentes experiências, né? Então, desde empresa de médio porte, a uma empresa maior, corporativa, e uma empresa agora que você estava inserido no cliente. Uhum. E aí a Podgar que veio nesse meio Isso. tempo e foi muito legal, porque além de mim, mais 3, 4 pessoas da empresa fizeram também. Então eu falei, olha, Sim. nossa, meus coleguinhas de trabalho estão estudando comigo, assim, né? E foi coincidência ou vocês que combinaram lá? Como é que foi? Foi um pouco dos dois, assim, eu lembro dos meninos que fizeram, eles já queriam fazer, e acho que a empresa também ajudou, né, no processo, né, de bancar. Uhum. E aí, a minha amiga que me indicou, ela falou, não, vamos fazer também, né, vamos aproveitar que tá todo mundo fazendo, vamos fazer também. Eu falei, eu sei que eu já tenho né, bastante tempo de carreira, mas assim, acho que eu nunca cheguei a fazer nenhuma pós, né, eu vou fazer então, né, aproveitar esse momento, casar com, né, a oportunidade de estar com gente conhecida, e aí, né, a gente se ajuda, né, trocando figurinhas ao longo da pós. Então, eu fui mais assim por indicação mesmo, assim, né, falar, vamos junto. E foi ótimo, assim, né, poder ter. E aí, porque a gente também aprofunda o relacionamento com o pessoal, né, do trabalho. E tinha uma turma muito legal também, nossa, pessoas que eu gostei muito de ter contato, assim, ao longo da pós. E que a gente se ajudava bastante, então trocou bastante figurinha, muita gente tem até contato hoje em dia, assim, então é ótimo criar essa rede, né, Sim, de com contato. certeza. E foi bem calhar, assim, porque também eu estava em contato na época com algo que era novo para mim, né, a parte de remediação, e eu acho que isso foi no início, assim, né, falar, vou fazer, estou começando a ver mais remediação agora, vou fazer então a pós de GAC para depois, né, tentar cursar o hack, né. Então, né, tipo, criar só essa base agora, né, reforçar, né, muita coisa que eu já vi e coisas novas que eu sei que tem, né, do mercado e que muitas vezes, né, acabei não tendo tanto contato ao longo da minha carreira e que também ajuda, né, no processo, né, entender o que está acontecendo ao longo desse processo de mediação, né. Me ajudar, né, então, se aquele posto está bem instalado, revisitar, né, essas coisas sempre, assim, relembrar, né, investigação. Porque até na época a gente teve uma investigação muito legal de cubagem, assim, então aí a resolução, eu falei, nossa, muito legal poder fazer em campo coisas que a gente está vendo na pós, assim. E aí depois isso gerar, e até na época era o próprio Calvin, de gerar um modelo, assim, né, nossa, ficou maravilhoso, né, a gente vê lá, a contaminação tá lá, né, até onde vai, né, porque né, a gente conseguiu fazer, né, a delimitação em profundidade e extensão, né, então isso criar um modelo legal para mostrar, né, para a gente conseguir visualizar e mostrar para o cliente, foi uma boa experiência. E aí eu lembro que eu usei até o que a gente viu em programa lá do IVS na época do trabalho para fazer um trabalho de pós. Eu falei, nossa, vou usar para mexer o EVS aqui. Tem pouco, mas tem gente que saiba. Sim, eu vou atrás sim. e criar um modelinho para entregar como trabalho, assim. Eu lembro que eu fiquei até tarde, eu lembro que essa minha colega, a gente estava viajando na praia, e a gente falando, precisa entregar esse trabalho. Entregamos, foi tudo certo. Ele rodou, o EVS rodou. Que bom. Olha só, deu certo, que a gente viu no trabalho, ele funcionou. E era legal, porque essa empresa, por mais que ela é uma empresa nacional, ela tinha a parte de tecnologia muito desenvolvida, assim. Então, isso foi incrível, poder ter esse contato com um departamento robusto, assim, de tecnologia, sabe? Que desenvolve e que se interessa, né? A empresa investe nisso, assim. Então, é muito legal, assim, de conhecer, né? Por mais que a gente não trabalhe diretamente com isso, a gente acaba tendo essa intersecção com o pessoal que é do departamento. Assim. Sim, tem um apoio, né, muito forte do pessoal que sabe muito. Exato, de qualquer coisa a gente pedia, eles resolviam, assim, era incrível. Pessoas muito bons profissionais. A gente entrega um problema e eles já vem com uma solução. Assim. Disso, eles gostam, né? Gostam do problema. Quer que você leve o problema para eles. Isso é interessante. Não, e era incrível, né? Poder, desde a multinacional eu tinha tido contato com base de dados, né? Banco de dados, assim. Porque até então era tudo, né? Tabelando na mão, né? Você pega o laudo lá, tem Excel, e tabela na mão. E aí, quando entra numa empresa maior, né? E tem essa parte de dados bem estruturados, você fala, nossa, impressionado, né? Todo o processo de
controle de qualidade, né, que é aquecer assim muito bem estabelecido, né, coisa que a gente fazia nós mesmos, assim, né, já tem toda uma ferramenta própria para isso que já faz isso de uma forma automatizada, assim, fica maravilhado, porque né, ao longo da trajetória de profissional, assim, a gente vê muito isso em empresas de tecnologia, né, você vê em corporações, né, que não são tão da área de gerenciamento de áreas contaminadas, né, e poder ter isso no nosso mundo, assim, é uma oportunidade boa para melhorar, né, todos os nossos processos, né. Quando que você sai dessa empresa para ir para a sua empresa atual agora, na sua quarta empresa? Nesse meio tempo, eu fui para uma empresa menor, até de um colega de pós de gerenciamento, e infelizmente, assim, por meio dele, eu consegui esse trabalho e foi muito interessante porque foi focado em posto de gasolina. A empresa dele é focada, tem alguns outros projetos, mas eu foco em postos de gasolina, então foi legal poder ter um contato com esse tipo de cliente, assim, né? Eu fui muito feliz de poder ter contato com ele na pós e ele me dar essa oportunidade de trabalhar. Então, eu lembro na época eu saí dessa empresa, né, que a gente estava indo cliente e logo na sequência eu já consegui, sabe, um mês depois já estava empregada, assim, né? Então então, essa questão, né, desses contatos, né, coisas que a gente leva para a vida, a gente manter esses bons contatos ao longo da nossa trajetória. E lá eu fiquei, assim, eu fui praticamente deu um pouco menos de um ano. E aí, pelo contato com que é o Pedro, né, que veio da época do meu primeiro emprego, que eu não trabalhei tanto na época desse meu primeiro emprego, mas eu tive muito contato de convívio, assim, né, de troca de conversa, sabe, nos momentos de descontração, assim, eu cheguei a trabalhar um pouco com ele e foi das vezes que a gente teve projetos juntos na época, foram bem legais, assim, mas assim, nada muito extenso, assim, né, eram coisas mais pontuais, mas que ao longo da minha vida, assim, né, mesmo depois de ter saído, a gente ainda mantinha contato de conversa, assim, né, de coisas da vida e, né, de saber como é que tá, de carreira e tal. E aí, quando eu estava nessa última empresa antes da Antea, ele me chamou e falou, Nami, eu estou procurando alguém, né? Tem uma vaga aqui, você tem alguém para indicar? Aí eu falei, deixa eu ver aqui com o pessoal da pós, né? Que eu tava, né, tinha acabado a pós, aí a gente ainda tem até hoje o grupo de WhatsApp, né? Sem os professores, turma. né? Com o professor tem o seu professor. Mas mandando os dois, né? E aí eu falei, o pessoal não tem ninguém tem interesse e tal, né? E ninguém, acho que todo mundo tava já bem posicionado, assim. E aí ele falou, na verdade eu mandei mensagem para você porque eu queria ver se você não tem vontade de tentar a vaga. Eu falei, assim, eu não tava tanto tempo nessa outra empresa, né? Nessa empresa menor, mas eu falei, por que não, né? Até é uma empresa também multinacional que tem, né? Eu fiquei, né, dando uma fuçada assim, né? Nas mídias, né? No LinkedIn da Antep, falei, olha, interessante, né? E ter alguém que eu conheço lá. Também é já algo muito positivo para mim, né? Que é alguém que eu vou poder contar, eu sei como é que ele trabalha, né? Eu sei, né, como é que é a pessoa, assim, então acho que é uma oportunidade interessante, né? Né, e aí mudar, porque ele estava numa empresa bem pequena, né? A gente era, sei lá, em 5 funcionários na empresa toda. Eu falei, vou mudar um pouquinho. Eu sei também, a Antela não fica muito longe de casa, então esse que é uma questão que é qualidade de vida, né? Você poder trabalhar perto de onde você mora, assim, né? Em São Paulo isso é um problema, né? Assim. Nossa, E eu sempre dei também, assim, muita sorte, assim, de poder, tirando essa que a gente estava no cliente, todas as outras eu sempre trabalhei muito perto, assim, né? Se eu pegava uma condução, levava, sei lá, 1 hora. Aqui para São Paulo já é algo muito bom, né? Sei lá, 1 hora já, assim, né? Se quiser, você já falar, que bom que é só 1 hora, assim, né? Você se acostuma com cada coisa, hein, Nami? Pelo amor de Deus. Mas agora para Antela eu levo, sei lá, 20 minutos para chegar de carro, sabe? É bem perto de casa, assim, né? Então, ele falou, vou tentar, né? Também vou ver se eu consigo passar, né? Tem entrevista e tal. E na época, assim, daí deu certo. E eu falei, então, é uma empresa de médio, um pouco maior porte, né? Médio porte pensando, né? São Paulo, né? São Paulo não, Brasil. Mas, assim, eu vou ter oportunidade de ter contato também com pessoas do exterior, né? Clientes externos, né? Clientes estrangeiros e consultores externos também.
E, felizmente, isso tem acontecido. Até é meio bem desafiador, né? Você pegar uma questão técnica complexa para falar inglês, assim. Aham. Mas é desafiador e bom, assim, para me ajudar a desenvolver, né, Sim. a minha carreira, assim. E consultores que são pessoas que eu admiro muito, assim. Eu tive contato com uma referência de um consultor americano na parte de PFAS, né? Então, estou no lugar certo, assim, né? Poder, né, agora, um contaminante emergente que tem, né, vindo projetos com PFAS, assim, poder ter alguém que a gente vai atrás e pergunta, assim, Aham. é muito gratificante, assim, né? Poder ter essa proximidade. E aí, na Terra, assim, tem sido bem desafiador, assim, a gente pega projetos bem complexos, assim, e clientes importantes, então, até né, o Pedro, que é o meu gerente, ele me ajuda muito, é alguém que eu conto muito, assim, tanto em apoio, né, técnico, mas também, né, nessa parte de liderança, assim. E acho que desse lado da Antea de poder, você vê assim, né, os nossos diretores indo para fora, você fala, olha que legal, né? Eles vão para eventos Sim, estrangeiros, você sim, fala, sim. olha só, né? Até a Brasil representando, sabe? Aham. Assim, muito importante, assim, né? De falar, é legal eles irem atrás, né, de informações desse contato Sim. com as consultorias, né, de fora, assim. E tem sido, né, acho que eu acabei conseguindo fazer o hack muito por essa experiência dos projetos que a Antea me proporcionou, assim, né, a gente Aham. tem projetos de parte de remediação física, e isso, né, eu já tinha tido um pouco de contato até então, assim, mas assim, é legal poder conciliar, né, o que eu tenho aprendido na pós com o campo, mas também a parte química, né, eu tive uma experiência em um projeto de redução, né, de isca e tal, então falei, nossa, muitas das coisas que eu estou vendo na pós, a gente não chegou ainda, né, no tema, né, no assunto redução química, mas assim, a parte de bio você já começa a ver Isso, uma isso. O processo bioquímico é o mesmo, né? mesmo, assim, né? Falei, olha só, então, né, o que isso significa, né, na parte, né, na prática, né, Aham. você vê o que aprendendo nas aulas acontecer na prática, assim, então, né, toda a análise de físico-químicos muito legal, assim, né, ver o RP, né, ficando Uhum. negativo, olha, isso aí funciona mesmo, né, Ele reduz, né? ele reduz mesmo, então, e é legal, então, esse link, né, do que eu tenho aprendido na pós com o dia a dia. Então, tem sido desafiador, porque assim, por mais que seja muito consolidado, né, a remediação, né, a gente tem muito material, né, literatura já embasada, assim, né, na hora da prática, assim, muitas coisas podem mudar. Eu Aham. falei, Sim, claro, claro. Claro. Bom, e daí agora você está fazendo a pós-graduação em remediação, né? Você tinha feito a pós-graduação em GAC, né? Agora você está fazendo em RAC. E aí, passado uhum, esse tempo, uma pós-graduação completa em metade da outra, né? Tendo trabalhado em várias empresas, empresa grande, empresa gigante, empresa mais ou menos, empresa pequena, posto de gasolina, uma única indústria, um monte de indústria. sim. Você gosta mais de investigação ou você gosta mais de remediação? Eu confesso que agora eu estou um pouco maravilhada pela remediação por conta da pós, assim, né? Uhum. Como eu tive muita experiência em investigação, não que eu tenha saturado, porque óbvio, sempre tem coisas para aprender, né? Mas agora eu queria tentar mexer com remediação, porque é o que eu estou vendo mais, né? O que eu estou aprendendo coisas novas, eu quero colocar isso na prática de alguma forma, né? Ver o que toda essa parte da teoria que a gente tem em aula, eu quero colocar em prática, né? E eu acho que ainda não vi suficiente de remediação para, de fato, escolher, mas se eu fosse escolher no momento, claro, eu quero remediação porque é algo que eu estou vendo coisas novas e eu quero aplicar, sabe? Sim. Mas nesse sentido, assim, porque até então, né, confesso que até 2023, né? Foi 2023 que eu entrei não, 2024 que eu entrei na Terra, eu tinha visto só basicamente investigação, né? A parte física é legal, mas assim, eu acabei não tendo tanto contato nessa Você não na estrutura. montou, né? Não dimensionou o Não projeto. montei, só estava operando, né? Uhum. Tipo, nem operando, né? Eu gerar, fazer a gestão dos dados que o Uhum. sistema já estava operando, assim, né? Então, eu acho que agora, nesse momento, eu quero focar mais em remediação, pelo menos em questão de conhecimento, assim. Uhum. Porque, assim, é muita coisa, para mim, bem nova, então, é um mundo, né? Sim, Muitas sim. técnicas, várias
opções de alternativas que a gente pode propor, ou várias técnicas, né, em um mesmo caso, assim. E eu que ainda nem tive contato ainda com o termal direito, assim, né? Então, que é outro mundo também, né? Mas eu achei muito legal ter tido esse contato nesse projeto de redução química, assim, porque eu achei super interessante, assim, né? Ver no campo, assim, eu fui para campo, ajudei, né, a construir, pensar um pouco no posicionamento dos pontos de injeção, né, e a gente passou várias perrengues nesse campo, assim, de ponteira quebrar, várias ponteiras quebrarem, sabe, essas coisas, assim, né, de, e agora, o que faz, né, daí uma coisa, né, foi pensado de um jeito, mas a gente pôs na prática foi outra, né, então é super desafiador, mas interessante poder lidar com isso e ver que apesar das dificuldades que a gente encontrou em campo, reduz mesmo, né? Ele que bom. Ele está, de fato, né, entregando o que ele tem que entregar, assim. E agora, e poder ver também, né, esse pós, né? Agora a gente tem acompanhando os resultados da remediação, né? Então, avaliando os dados, né? Então, isso é interessante, né? Eu vou pegar esses dados e entender o que está acontecendo, né? Então, acho que nesse sentido, eu acho que eu escolho remediação. Mas óbvio que não tenho conhecimento ainda suficiente, quem sabe, vamos ver, a minha opinião mude no final da pós, né? Tomara que não, né? Porque se mudar, quer dizer que você... Ou que no final eu falei, acho que eu gosto mais de investigação mesmo, né? Mas, Bom, você contou de um projeto que você achou interessante, né? Que é esse da redução química, que você coletou os dados, viu os resultados, tratou tal, e propôs uma aplicação, ajudou a propor uma aplicação. E conta um perrengue, assim, porque a mulher no campo... Bom, o trabalho de campo é um trabalho sofrido. A mulher no campo é, muito mais sofrido. Para começar, o banheiro, né? Que não tem banheiro, por isso a mulher não toma água no campo. Você tem algum perrengue aí meio ruim para contar e, ao mesmo tempo, perrengue engraçado, como teve vários engraçados aqui que o pessoal conta também? Eu pensei em alguns até para falar, falei, nossa, quando eu fiquei ouvindo os outros podcasts, deixa eu pensar em alguns, né? Para levar. Claro que a gente não vai superar o Fábio, né? Com aquela história da Dutra, que ele cai na casa do vizinho, o cachorro e tal, né? O dele é épico, não tem como superar, né? O dele, né? Não dá. É verdade, mas eu vou tentar chegar um pouco perto. Eu acho que vai até um campo assim, tem até questões meio complexas, assim, né? De lidar com pessoas, mas também questões de perrengue, assim. Era um projeto que eu estava com uma outra colega, que ela era a pessoa que estava coordenando o campo, e ela foi comigo para me ajudar nos primeiros dias, porque depois, a partir do segundo, terceiro dia, eu ia tocar sozinha, né? A gente chegou num lugar, assim, era uma área que a gente... Visualmente era tudo bacana, assim, né? Assim, bacana, assim, né? Era uma área desocupada, tinha do lado uma carvoaria, e aí a gente tinha nessa área, assim, ela era toda escampada, tinha até umas goiabeiras, assim, que no meio do campo eu queria pegar, mas aí depois eu falei, ainda bem que eu não peguei, porque a área estava cheia de coisas enterradas, né? Assim, era embaixo de uma área toda aterrada de resíduos, assim, eu falei, nossa! Eu fiquei imaginando só as pessoas que passavam por lá se elas não comiam. Pois é. Super complexo isso, assim, né? Muito crítico, né? Em questão de saúde, assim. Vai saber o que tinha naquelas goiabas, assim. E, tipo, goiabas lindas. Você fala, nossa, que vontade de comer essa goiaba, né? Não tinha uma larva, né? Não tinha um bichinho. Por que será, né? Por quê, né? Nossa, mas eu falei, caramba, né? Porque assim, era uma área que era um escampado, e aí no fundo dela tinha uma área que já estava meio sendo ocupada, né? Então, uma outra questão, né, super complexa de campo que tem que lidar com essa interação com comunidade, né? Sim. Com pessoas, né, que estão lá sem conhecimento, mas que elas podem acabar, de uma certa forma, né, intervindo no seu trabalho, sim. Assim, né? Não quer que você esteja lá, né? Sim. Exato, e aí, assim, o projeto foi legal porque no final a gente conseguiu fazer uma cubagem desse resíduo que estava contaminado, limitamos, né, toda a parte da pluma, né, em fase dissolvida. Isso foi bem legal, assim, de poder criar um modelo conceitual bem bonitinho. Mas o processo, o que me pegou muito, assim, a gente estava numa área que a gente sabia que era delicada, e aí a gente estava com uma equipe de sondagem, que assim, a gente já conhecia essa equipe de sondagem, mas um dos sondadores, né, que era o líder, ele bateu de frente, essa minha colega, ela bateu de frente com ele no campo, e ele ficou muito bravo, assim, ficou muito.
bravo com ela. Falei, como é que é? Tipo, uma mulher me questiona, sabe? Tipo, eu aprendi isso com um geólogo no campo, blá, 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 blá. E ele começou a ficar agressivo com ela. E aí, depois a gente foi atrás para ver que ele tinha um histórico aí de problemas com de polícia, mas questão assim, era falta de pagamento de pensão, tal, né? Mas ele tinha um histórico policial aí que tava, putz, né? Complicado isso. Mas uma coisa que eu aprendi, né? No campo, assim, ela meio que bateu de frente com ele e falou com o chefe dele. E aí o chefe falou com ele e daí ele ficou pistola. Aí ele ficou, nossa, ele ficou muito revoltado com ela, e aí, óbvio que no processo, né, ele saiu, né, trocaram ele por outro soldador, mas muito delicado, né? Se fosse um homem, com certeza ele não faria isso. Ele não teria sido agressivo se fosse um consultor que estivesse em campo comigo, ele não faria, sabe? Então, foi aí que eu falei assim, putz, né, esse é um ambiente ainda muito machista, né? E aí que, né, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Eu tenho que, de uma certa forma, tentar me impor, mas ao mesmo tempo, né, respeitando ele, por mais que eu tenha que aceitar algumas coisas, ou nem que eu suba isso, né, para minha liderança, mas assim, é um ambiente que ainda é muito machista, ainda mais quando você tem contato com pessoas, né, que não têm, né, não são tão esclarecidas, assim, em questão, né, de diversidade, assim, né. Então, isso foi uma questão, eu falei, caramba, né, fiquei super chateada por ela. E aí, assim, óbvio que ela me ensinou, né, no início e tal, e aí depois ela se afastou do projeto e eu toquei esse projeto sozinha, assim, né. E aí, outro assim, sondador, espero, né? Contra o sondador, exato. Assim, mas eu não me senti insegura lá em momento algum, assim, eu acho que foi mais no final, assim, quando a gente começou a entrar numa área de ocupação, que eu fiquei, as pessoas não estão gostando da gente aqui, né? E aí isso a gente acabou rápido, porque era uma área mais afastada, então a gente só fez uma sondagem de reconhecimento para biotecnologia, que era fora da área de contaminação, né? Então foi uma coisa mais rápida, mas você sabia que eu estava indo numa região que era a casa da pessoa, né? E aí, só que aí o perrengue foi que assim, a gente estava, vamos numa área aqui, pegar, né? Porque era uma área, no final era uma encosta, assim, e eu sei que eles puxavam água, né? A galera puxava água de uma nascente. Você via, né? Tinha aquele cano marrom não, um cano preto, né? Igual de desenvolvimento, que eles colocavam a mangueira e captava água de lá. Pensava, vamos fazer um mapeamento dessa área, assim, né? Coletar umas amostras indeformadas para geotecnia, granometria. E a gente viu um monte de papelzinho no chão, assim, né? Na área, assim, né? Tipo, papelzinho. Aí quando a gente foi ver, era o banheiro da galera. Então, a gente vai fazer uma sondagem no meio do cocô aqui, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Um papelzinho higiênico, assim, sabe? Jogado. Eu falei, não, ele deve estar aqui para ir no banheiro. Nossa senhora, rapaz. Vamos arranjar um lugar que não tenha papelzinho. Isso. O pessoal fica um alerta aí, se vê muito papelzinho. Nossa, não mexe no papel. Que nojo, né? Mas é isso, é uma área que não tinha muito controle de acesso, o pessoal morava lá no canto, o pessoal da própria carvoaria, né, não tem ponto de banheiro, né? E aí, essa questão que você falou, né, não tinha banheiro. Eu só ia no banheiro de manhã, e na hora do almoço e depois quando eu voltava, né? Senão, eu ficava o dia inteiro assim, né? Tentava tomar menos água. Evita de tomar água, né? Exato. Que é ruim, mas eu falei, não tem muito o que fazer. Não vou sair no meio do campo para ir no banheiro, assim, né? Até porque os sondadores também não saem, né? Não vou falar, peraí um pouco, eu vou lá no banheiro e já volto, né? Tipo, até um boteco, né? E eu sempre fico com muito... eu tento me colocar no lugar deles, porque assim, a gente está fazendo campo, eu não gosto de ficar sentada. Muita gente tava um banquinho, vamos ficar sentada aqui anotando as coisas, assim, tipo, eu vejo eles, né, a galera se lascando, né, pois é. Se lascando e eu lá sentada, no bem bom, assim, né, falar, quero ficar do lado deles, até porque eu tenho que estar do lado deles quando é sondagem, né, não posso estar longe, né? E aí, falar, não, passar perrengue, a gente passa todo mundo junto, assim. Ajudar a carregar as coisas que precisa. Isso foi uma das coisas que eu estranhei muito quando eu fui para a empresa maior, né? Porque até então a empresa menor, eu ajudava, carregava, né, saco de pré-filtro, saco de cimento, bentonita, ajudava a carregar as coisas, porque assim, vamos agilizar, vamos levar todo mundo. E porque até então eu tinha mais contato com empresa de sondagem menor, dado manual. Eu fui ter mais contato com mecanizada um pouco no final dessa primeira experiência, assim, né? Até então eram as empresas que eram tudo manual, então, tipo, os meninos falavam muito, assim, né? Carregando peso de 60 quilos, né? Essas coisas. Nossa Senhora.
levando né, todo esse material no meio do nada, assim, né? Então, eu falei, estamos juntos, assim, eu quero mostrar que eu tô junto para eles também me respeitarem, né? Nesse sentido, né? Acho que foi uma coisa que eu aprendi, assim, né? Se eu passo perrengue com eles, eu acho que eles vão me respeitar mais do que se eu ficar lá no bem bom, Com né? certeza. Né? Então, aí nesse campo, né, eu tentei seguir desse jeito, até uma das coisas que aconteceu também de perrengue, assim, a gente estava lá, instalou alguns postos perto de casas, assim, e aí ele fala, enquanto vocês vão acabando de arrumar as coisas, né, eu vou desenvolvendo um posto aqui. E aí caiu uma chuva, assim, em poucos segundos eu me molhei inteira, assim, eu estava lá desenvolvendo, não adianta nada para desenvolver daqui, eu vou fechar, vou ir pro carro, assim, porque a quantidade de água que estava caindo, nossa, eu fiquei encharcada em poucos segundos, assim, né? Eu estava lá tentando ajudar a desenvolver o poço, tomando uma chuva na cabeça. Vou parar aqui, porque agora não dá mais. Assim, acho que essa questão foi mais a parte do cocô e essa questão de lidar com os sondadores, assim, Sim, né? Foi sim, um bom aprendizado, assim, né? sim. Até eu lembro que tinha, logo no começo, quando eu comecei a ir para campo, eu via que eles ficavam testando para saber se eu sabia, né? Tipo, eu coloquei já X metros de tubo. Eu falei, não, você não colocou isso, você colocou menos, né? Tipo, sabe, eles ficavam testando, Sim. então ela tá contando, ela sabe, Uhum. sabe? Então, tipo, sempre que eu, né, agora assim, é um hábito que eu levo para sempre, assim, né? Por mais que eu não vá tanto mais para campo, mas eu conto, assim, né? Eu coloco quanto, né? Tipo, quanto Sim, você já sim, sim, colocou? sim, Só que a gente vai lá medir depois, né, também, sim, mas sabe que você colocou a quantidade de filtro certo, né? sim, Do tubo filtro, né? exatamente, é. Porque eu lembro que eles testavam muito, assim, eu sei que talvez com consultor homem poderia acontecer, mas com certeza é muito menos, né? Eles olhavam, né, uma menina japonesa, né, uma Jovem, carinha de né? Não sabe nada, né? jovem, vou ver se ela sabe mesmo, né? Porque se ela concordar comigo, ela não vai saber, eu vou fazer o que eu quiser, né? Uhum. Tipo, eu lembro, né, muito disso. Assim, a gente ficava contando para mas você não colocou essa quantidade, né? Sim, E aí, a partir daí que eu acho que eles começavam a respeitar mais, assim, né? Falar, ela sabe, ela tá de olho no que eu tô sim, fazendo, né? sim. Eu lembro que teve um projeto que eu achei muito legal, É. que é essa questão de lidar com pessoas. Era um projeto lá no Guarujá, acho que era que a gente foi. E aí tinha várias sondagens para fazer, assim, ao longo de uma comunidade também e dentro de indústria, assim. E aí, eu lembro que tinha um sondador, né, mas dois auxiliares aí, e um deles eu não entendia nada que ele falava. E falando muito rápido, né? Muito, muito arrastado, assim, muito, muito, muito arrastado. Eu falei, nossa, não entendi nada. E ele não falava muito Uhum. comigo, mas quando eu falava, eu não entendia nada. E eu Uhum. fiquei pensando, até, será que ele entende também o que eu falo, né? Uhum. Eu lembro que a partir do, sei lá, segundo dia, terceiro dia, eu comecei a entender ele. E ele começou a falar mais comigo, sabe? Eu achei o máximo. Eu falei, nossa, eu tô entendendo. Né? Eu fiquei, caramba, né? Eu tava meio chateado, porque eu não entendo o que ele fala, né? Ele tá falando português, eu não tô Uhum. entendendo o que ele tá falando. E aí, esse processo, né, de você conseguir se adaptar, conhecer, né, Sim, as pessoas com quem você está trabalhando, né, ter um pouco dessa, né, tentar essa proximidade, né, eles se sentirem mais à vontade com você, assim, né, então, acho que isso eu achei muito legal, assim, eu falei, olha só, eu estou entendendo, né, o que ele está falando agora, assim, e acho que é um convívio que a gente ganha muito, assim, né, de sim, eles contarem um pouco da trajetória deles, né, como, sim. para eles também não é nada fácil poder, né, Não, tá, pelo amor de né, Deus, né? contar com alguém, né, uma pessoa, assim, uma menina muito mais jovem que eu mandando em mim, né, então, Sim, tipo, tem que ter sim. um processo aí né, de Esclarecimento e convencimento, né? E entender a visão de mundo do cara, né? Que é uma visão de mundo diferente, né? totalmente diferente da minha, assim, e a gente ficar mais humilde, né, eu acho que isso foi uma das coisas que eu acho muito válida da nossa É, carreira, assim, né, de ambiental, porque a gente tem contato com um público muito diverso, né, sim, pessoas com realidades diferentes, não só entre nós, né, entre os próprios consultores, pessoas que vieram de experiências diferentes, e que foi uma das coisas que eu senti muito na Unesp, né, quando eu estava fazendo o curso, porque eu falei, nossa, eu era muito patricinha, assim, né, tipo, vim de uma escola católica, particular, e aí eu fui para uma escola, não, uma faculdade pública, que tinha gente que, né, estudou a vida inteira em escola pública, assim, uhum, né, falei, nossa, né, eu tenho que ser mais humilde, né? Agradecer muito todos os privilégios que eu tive ao longo da minha vida, uhum. apesar de ter questões, né, de ter sofrido preconceito, mas assim, né, acho que isso faz parte de mim e eu também, né, tenho que agradecer a tudo que eu tive até então, assim, a toda
o esforço que a minha família, né, meus pais, os meus antepassados tiveram até então. Eu acho que isso, nesse processo, eu fui aceitando também mais a questão de ser descendente japonesa, assim, né? Eu acho que é o processo, né? Sim. Você vai vendo, né, os outros, assim, os privilégios, por mais que sejam, tem esse preconceito, mas ao mesmo tempo eu tenho muitos privilégios que eu tenho que ser agradecida, porque senão eu nunca não teria tido essas oportunidades que eu tenho até agora, né? É muito disso, assim, o que me pega muito é a questão, né, desse preconceito, é porque, assim, sempre visto como japonês é inteligente, né? Você é inteligente. E isso gera, não só é algo negativo para mim, porque eu me cobro muito, porque eu tenho que ser perfeita em tudo, que até hoje eu sou muito assim, né, tipo, não posso errar. Então, muitas vezes, assim, eu demoro muito mais, às vezes, para executar um negócio que eu fico com receio. Se eu tiver errada, se eu tiver errada, nossa, vai ser horrível, vai ser um caos, né? Não tem problema errar, né? Também, o erro faz parte do processo de aprendizagem, né? E tudo que, sei lá, tudo que não sou eu, né? Tudo que não é asiático, que remete a inteligente, não pode não ser bom. Então, tipo, o que é oposto a mim vai ser ruim. Então, no dia a dia eu sinto muito assim, eu não sou inteligente, né? Só porque eu sou japonesa, né? Ou, né, eu também sou, na verdade, sou mais esforçada do que inteligente, sabe? Olhe lá, né? Eu acho que eu deveria me esforçar mais nas coisas, né? Mas, assim, né? Esse preconceito, ele é ruim para todo mundo, né? Mas acho que é isso, ao longo e é legal poder, assim, né, o ser diferente também é legal porque você mostra para os outros, assim, né, como é que é a minha realidade, né, para vocês, né, poder falar um pouco da minha cultura, que eu tive, né, contato com a cultura japonesa ao longo da minha vida, para as pessoas que não tiveram tanto contato, né, poder trazer um pouco dessa informação. E aí, depois de adulta, eu pensei um pouco nesse preconceito com o que eu tinha, né, com a minha descendência. Eu cheguei para o Japão e achei maravilhoso, né? Então, que legal. Algo aqui para visitar só, né, apenas, não para morar. Acho que morar jamais. Morar só aqui no Brasil mesmo, eu gosto daqui, apesar das dificuldades aqui, acho que é o meu país mesmo. E... Sim. Eu não fui para o Japão ainda, mas legal, interessante que você pode ir. Eu recomendo. Não é um país, né? É longe, é muito longe e né, não é uma viagem barata, mas assim, é uma experiência bem enriquecedora, assim. Apesar do passado sombrio. Sim, imperialista, né? Fizeram barbaridades, né, com os outros, mas... apesar de tudo isso, sim. Para viajar, para turista é muito gostoso. Sim, claro. Bom, Leme, muito bem. Agora é a hora que o jogo dá uma virada e se você quiser me perguntar alguma coisa, você pode perguntar. Eu tava pensando esses dias aí, o que eu perguntaria para você. Tinha duas coisas que eu queria saber. O que você vê de futuro, né, da nossa área, né, do gerenciamento de áreas contaminadas, com adendo de tanto dessa parte de tecnologia, né, as IAs cada vez mais crescentes e o futuro até questão, né, politicamente falando, né, e também uma coisa mais pessoal sua, assim, né, eu falei muito da minha influência, do fato de eu ser da descendência, de ter influenciado a minha vida do GAC, e eu queria saber se na sua teve alguma coisa, alguma experiência, né, que você teve que você sentiu, isso aqui aconteceu isso porque eu sou, né, sou descendente japonês, assim, eram só dúvidas. Bom, do futuro do GAC, eu acho que a gente vai ter ainda o gerenciamento de áreas contaminadas por um bom tempo, né, existe aí um conceito mais legal, né, da lei, né, no sentido da lei, de que isso existe, que isso é importante, isso é praticamente um consenso mesmo, né? Não é uma coisa de ambientalista, né? Para ter uma ideia, né, o ex-ministro Ricardo Salles, ele que assinou a DD 38 quando era secretário aqui, né, do estado de São Paulo. Então, o GAC não é uma coisa que está no momento sendo questionada, né? Então, a estrutura jurídica dá para conviver, né? Então os grandes, quem realmente manda nas coisas, né? Banco, grandes empresas, né? Grandes as incorporadoras, indústria e tal, então ok com o GAC, né? Sabe que vão gastar o dinheiro, mas juridicamente eles estão confortáveis, então não vejo nenhum empecilho no GAC continuar. Outros estados estão se desenvolvendo muito com o GAC, então tende a crescer para os outros estados. Mas eu vejo o nosso mercado se acomodando no sentido de
de fazer como uma indústria, né? Como uma fábrica de relatórios. Então, o nosso mercado não faz tanta ciência como poderia fazer, como deveria fazer, e faz mais assim, é uma empresa com processos, com padrões. Qualquer empresa, grande, média, né? Pequena, tem lá os seus processos, né? É muito difícil ter um GAC como ciência sendo feito, né, no grosso do GAC do estado de São Paulo, né? Possivelmente nos outros estados vão começar a fazer ciência agora, depois vão se acomodar também como aqui. E nesse processo aí de adaptação, da tailorização, do Fordismo do GAC, a IA entra para arrebentar, porque se é Fordista, a IA faz o Fordismo melhor do que a gente, né? Se o GAC fosse ciência, como deveria ser, aí a IA teria um espaço relativamente reduzido. Mas eu vejo a IA pegando muito espaço, porque já que é para reproduzir o que foi feito, fazer predições em cima de dados meio esquisitos que já estão para trás, porque a gente faz isso sem IA, né? Pega uns dados meio estranhos e toma aqui um modelo e é assim que acontece. A IA faz isso melhor que a gente. Se é para inventar, entre aspas, inventar, né? Não é inventar, mas, entre aspas, criar uma interpretação aí em cima dos dados, então a IA vai acabar tomando conta. Então, vai ter GAC, mas vai ter um GAC meio, assim, padronizado demais, né? Eu acho. E sobre o preconceito no GAC, praticamente não, eu tive também bastante privilégios, né? Talvez até mais do que os seus. Eu entrei no GAC já como dono da empresa, né? Então, o sondador não vai ficar, né, com gracinha, né, pro dono, né? Então, não, e aí quando eu ia nos campos, o pessoal das consultorias, embora lá no fundo achasse que a gente era sondador, então a gente era menos que a consultoria, né? Isso no começo, né? Depois que eu vou dar aula no Senac, eu tenho um certo reconhecimento, mas antes disso a gente era sondador, né? Então o consultor acha que é mais do que a gente. Na sondagem, e por isso talvez o sondador mesmo fique meio assim com quem está acompanhando, né? Então está levando toda essa carga aí, né? Mas não por ser oriental, não, até pelo contrário, né? O japonês ali deve manjar, né? Então, acho que tinha o preconceito ao contrário aí, né? Então um privilégio, né? de ter uma cara que o outro acha que eu sei mais do que eu realmente sei, né? Diferente da garota, né? Que é jovem, uma jovem negra vai se lascar, né? O cara vai falar, essa aí não sabe nada, né? Então eu não tive, o meu privilégio venceu aí nesse caso. E não é bom, né? Sim. Legal, obrigada. Bom, Dami, agora é a hora que você, quer dizer, eu vou sugerir que você indique alguma coisa para os nossos ouvintes aí, um filme, sei lá, uma série, um livro que você tenha gostado. Eu tenho um livro que eu li recentemente, que é o livro do Dr. Drauzio Varela, que chama O Caminho das Águas, que eu gostei muito. Assim, é mais um relato dele sobre as experiências que ele teve das viagens para a Amazônia. Então, ele chegou a fazer várias expedições por lá, e é muito legal poder conhecer um pouco mais, assim, para quem nunca teve a oportunidade de conhecer né, o estado, né, seja Manaus, seja algum lugar mais, né, para dentro mesmo da floresta, assim, é um pouco uma parte do país que a gente precisa conhecer como brasileiro, sabe? Entender essa realidade deles. A gente acaba tendo informações de notícias sobre as questões da população originária, assim, né, as dificuldades que eles passam, e assim, vem muito por notícia, né? E acho que a visão dele é muito legal, assim, de alguém que foi lá, teve contato com a população ribeirinha, que chegou a fazer projetos, né? Que tem ainda projetos lá, e é muito gostoso de ler, assim, né? Esse relato dele, e é uma visão, ele é uma pessoa muito empática, né? Alguém que teve essas vivências com presidiários e outras pessoas, assim, ele tem uma visão muito empática do mundo, assim, né? Então, é um livro que eu acho que eu recomendo a leitura, para a gente que é brasileiro, né, poder conhecer um pouco mais e ter essa visão mais próxima de como é que questões indígenas que a gente muitas vezes não tem tanto contato, né, que só vem, né, de mídia, assim, né. Esse é um livro que eu recomendo. Anotei aqui até, eu gostei da ideia. Nossa, um trecho muito legal que eu fiquei super afim de fazer. Ele fez ele subiu o Pico da Neblina.
E ele já nos seus 60 anos, assim, sabe? É óbvio que, né, tem uma vida ativa, correndo maratona, né? Tal, né? Mas subiu pro da neblina, que nossa, muito desafiador, assim, e para ele foi muito desafiador. Eu falei, nossa, eu quero um dia ter o preparo físico para fazer isso, né, se eu puder, se for possível, né, fazer essa escalada, assim, nossa, é muito legal, assim, muito... É bonito, assim, de ver a experiência que ele teve, assim, óbvio que, né, ele passou perrengue demais, mas assim, foi muito legal, assim. E um outro, que é uma coisa mais para relaxar, assim, eu gosto de ver filmes que me deixam mais em paz, assim, que é do Estúdio Ghibli, que é a Viagem de Chihiro, Me que é do falaram Hayao. recentemente, diz que é muito, muito interessante, né? Muito Muito, interessante. e o Hayao Miyazaki, ele coloca, em boa parte dos filmes dele, ele coloca mulheres, meninas, como as protagonistas, né? E tendo, né, uma trajetória, assim, de crescimento, assim, ao longo do filme, assim. Então, é muito gostoso de ver, assim, ainda mais eu como mulher, né, e japonesa, tal, descendente japonesa, é legal ver, né, essa menina super envergonhada, muito tímida, que vai aos poucos conseguindo vencer seus medos, seus receios né, e conseguir, né, conquistar alguma coisa, assim, né, nem que seja ela, né, conquistar alguma coisa que ela tinha medo, assim, né, por mais que para ela, né, parecer uma coisa pequena, mas é muito grande, né, para ela, assim, né. E tem o lado da parte meio mística, assim, meio fantasia, que eu gosto muito, assim. Visualmente é um filme muito bonito, ele é de desenho, né, então é uma coisa que você foge um pouco da sua realidade, você desconecta um pouco acho que, dos seus problemas do dia a dia, assim. Então é gostoso de ver, é um filme que eu gosto de colocar, assim, eu estou fazendo alguma coisa, eu posso pôr para rodar, assim, e qualquer momento que eu olho, essa cena é legal, sabe, as músicas são bonitas, né? Então eu recomendo demais, porque eu gosto desse estilo, assim, meio fantasia, né, que você, né, tem que, até você usa um pouco da sua criatividade para entender as coisas, assim. Então, esses dois que eu recomendo. Legal, caramba. Me falaram dessa animação, né, desse filme recentemente. Falei, poxa, eu preciso ver isso, mas ainda não vi não. Legal. Ai, vale a pena. Tem você falou, né, da mulher japonesa e tal. Tem uma história que é do Maurício de Souza, né? Do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, aquele graphic novel, né, do Graphic MSP. Tem uma que é Sim. do Contra, né? Aquele do Contra que é um personagem japonês. Aí, e o graphic novel do Contra é muito interessante, assim. Você vai gostar. Eu gosto muito do Maurício de Souza, acho que desde criança, né, a gente tem, pelo menos a minha geração pegou bastante, assim, ele, e eu cheguei a ver, né, os filmes que teve da Turma da Mônica, né, que foram os live actions e tal, mas assim, eu sei que tem outras obras muito legais deles, novas, assim, que eu falei, nossa, eu preciso ir atrás um dia para ver, porque, né, ele é uma referência em quadrinhos, né, e coisas, até referência para crianças, né, histórias para crianças, assim. Sim. Legal, é bom saber. E o MSP, né, os filmes que passaram, né, que é o Laços, né, o Laços, Lições, né, são três. Eles são baseados nas graphic novels, né, e a graphic novel é escrito por outras pessoas que pegam aquele personagem, né, e fazem uma história nova, né, mas usando o ambiente da Turma da Mônica, mas as histórias são novas e são histórias assim, não para crianças, são para jovens e adultos, né. Ai, muito bom. Eu vou atrás. Eu tinha esse do Laços, eu vi e achei muito lindo, né? O Sim, filme, né? muito legal. Uhum. Ai, obrigada pela recomendação. Bom, legal, né? Pô, obrigado por ter aceitado o convite, né? Assim, ter criado a coragem necessária para vir. Não precisa de muita coragem, né? Mas você criou a coragem necessária. E gostei muito da nossa conversa. E agora as palavras finais são suas. Pode falar o que quiser, hein? Obrigada. Eu que agradeço, Tanaka, pelo convite. Eu realmente estava com bastante receio, assim, de aceitar, mas eu falei, vai ser uma boa oportunidade para mim, né? E poder ter essa conversa com você, que para mim é uma referência. Obrigado. Que eu tive o prazer de ter você como professor, né? Tanto nas duas pós-graduações, né? Que é uma que eu fiz agora que estou cursando. E acho que a mensagem que eu passo, assim, eu fiquei pensando muito, assim, essas questões de altos e baixos ao longo de carreira, né?
Eu tive bastante, assim, né, em questão, será que faz sentido eu continuar na carreira? Acho que eu acabei nem falando muito disso, assim, mas ao longo desses processos eu fui tentando me reencontrar, né, tentando outras alternativas, buscando terapia, buscando coisas que eu fizesse também fora do ambiente de profissional, que me ajudasse acho que muitas vezes eram coisas mais minhas do que, de fato, com relação à profissão, né, e eu acho que a gente, nessa busca, assim, que é uma coisa que eu queria deixar muito para quem, né, quem for ouvir, assim, é isso, né, a gente tem contato com muita gente que fala assim, gosta, ama o que faz, né, adora HAC, né, adora áreas contaminadas, né, se encontrou, mas não necessariamente precisa ser assim, né, a gente pode ter muitos altos e baixos ao longo da nossa carreira, até porque vida corporativa somada, né, às questões do mundo, né, a gente não difícil estar bem, né, sempre, Sim, né. sim. Então, né, cabe muita gente no limite do nosso, né, poder, né, da nossa vontade, buscar alguma coisa que ajude a gente nesse processo, né, seja, por exemplo, eu cheguei a fazer aulas de cerâmica, que me ajudaram também a, né, a um pouco mais calma, né, Sim. Ao longo do processo, né, as próprias pós-graduações me ajudaram muito, assim, né, você, né, ter contato com a área de uma forma diferente, ver pessoas, né, referência, dando aula, né, a gente tem mais proximidade com essas pessoas que a gente tem como referência, Sim. Então ajuda também, né, então, ou mesmo até mudando de emprego, né, mesmo que seja na área mesmo, né, ou alguma outra área, assim, né, mas para mim, assim, algumas mudanças foram muito cruciais nesses processos, assim, e assim, é uma área que apesar da gente ter muitas vezes, será que de fato é uma área que está fazendo diferença? Eu acho que faz sim, acho que é uma coisa, até no meu mundo, assim, né, da minha vida, eu só conheço pessoas que são da área por conta da parte profissional, porque tirando isso, ninguém mais faz o que a gente faz, sabe? Sim. É uma área muito pequena para um problema muito grande. Sim. A gente tem um problemão, assim, né, nas nossas mãos, assim, né, para resolver, né, as contaminadas, porque a indústria toma muito, assim, né, a parte financeira, tipo, justifica muita coisa, né, se a gente não existisse, né, se a nossa carreira não existisse, a situação estaria muito pior, né. Ainda, com certeza, muito. Sabe, né, não só pensando em risco, né, para as comunidades que moram perto das áreas contaminadas, mas, né, em questão, né, do meio ambiente, né, do meio ambiente, futuras gerações, né? Gerações, assim, né, emissões, seja, né, fluentes contaminados, né, emissões gasosas também, assim, né, então acho que o nosso trabalho é muito relevante nesse contexto, né. Então, por isso que eu vejo muito assim, né, na minha família tem muito médico, na minha família tem muito engenheiro, né, de outras áreas, tem muito que trabalha em outras coisas, mas nenhum em área de meio ambiente, assim, né, então, né, óbvio que, sabe, no meu universozinho, assim, né, então, imaginando, né, o que, né, eu faço coisas que são relevantes, assim, né, e quando eu falo que eu faço, muita gente fala, nossa, muito, muito importante, né, o que você faz, assim, né, de verdade, eu também acho. É verdade. Eu confesso que ao longo da minha vida eu sempre ficava me questionando, se é relevante ou não, né, mas agora eu vejo que sim, né, acho que a gente faz coisas que são, assim, que valem a pena mesmo, assim, né. Sim. E acho que é isso. Muito bom. Obrigado, Nami. Até o próximo. Até. Obrigada, Marcão. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio super legal com a Nami. Outra vez, começando aqui pelo final, a dica dela do livro do Drauzio Varela é muito legal. Procurem por O Sentido das Águas, Histórias do Rio Negro, que é um tipo de diário de viagens do Dr. Drauzio pela região. Então, uma dica bem interessante. Bom, vocês viram que história interessante a da Nami. Uma garota da cidade, que ela própria define como, de certa forma, privilegiada e patricinha, que sofreu bastante na infância com preconceito contra orientais, particularmente contra os descendentes de japoneses, e que, à custa de muita reflexão, muita terapia e muito trabalho, ela superou, né, esse preconceito, esse pé atrás que ela tinha com a sua ancestralidade, para, hoje adulta, né, ter orgulho das coisas boas da cultura japonesa, e aí, como pessoa consciente que ela é, sem esquecer, é claro, né, das atrocidades cometidas pelo Japão contra outras populações, outras culturas, e também sem querer comparar o preconceito sofrido por nós, descendentes de japoneses, que é, claro, é péssimo, né, com o preconceito sofrido, por exemplo, pelos chineses no Brasil, que é muito pior. Ou ainda, pior ainda, né, pelo racismo, né, direto e indireto, contra as pessoas pretas, descendentes das vítimas do maior crime contra a humanidade já cometido, né, a escravidão das Américas. Então não é uma questão de comparar, né, mas dela se sentir, ela própria, discriminada, né, lá no passado, a ponto de querer renegar, né, sua ancestralidade. Então, ainda sabendo das questões históricas, né, tendo consciência das questões históricas, se formos olhar individualmente,
cada um tem a sua própria percepção sobre as coisas, né? Cada um carrega um sofrimento e cada um faz a sua luta, como a Nami fez, né? E com ela não foi nada diferente, e como todo mundo pôde ouvir aqui, perpassando toda a nossa conversa. E é bom saber que ela então está vencendo a luta contra esse sofrimento, está consciente dos seus privilégios, percebendo que o mundo é bastante complexo e que ela está muito, muito mais consciente, mais humilde, segundo ela própria disse. E esse crescimento e essa percepção de mundo, de olhar para o outro mais de perto, vem aí do crescimento também da sua carreira, da sua vivência em campo, que a vivência em campo que fortalece, né, que nos fortalece tecnicamente e fortalece muito mais pessoalmente. E é muito legal ver que aquela garota que era muito boa em saber os caminhos, encontrou seu próprio caminho na vida e no GAC, se tornando uma pessoa realizada e uma profissional muito competente, que deixou sua marca em todos os lugares que passou e continuará deixando sua marca por um bom tempo. Então agradeço demais a Nami pela disposição e pela conversa. Agradeço também os nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil e a Vessel Group. Agradeço também as pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que a gente faz aqui nos Estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Substack, no YouTube, no Spotify, em agregadores. Continuem conosco na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio e também está no Substack. E continuem conosco nas redes. O Instagram é @ECDambiental. Temos o Telegram, canal Áreas Contaminadas, dedicado a vagas de emprego. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.